Ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Está entrando no ar o programa A Última Chamada. Boa noite, que a gloriosa graça e paz do Senhor Jesus alcance a vida de toda a nossa querida audiência através da frequência 100.5 aqui em mais de 80 municípios na Paraíba, e também aqueles que nos ouvem pelo site, de outros estados, que a gloriosa graça e paz do Senhor Jesus alcance a sua vida, e também aqueles irmãos que vão nos ouvir lá pelo RBT Plus, que é a audiência frequente, que a gloriosa graça e paz do Senhor Jesus possa inundar a nossa vida nessa quinta-feira. E você que está ouvindo o vídeo aí em qualquer data aí no YouTube, tá bom? Queridos, eu quero vos convidar para a gente estar orando aqui, agradecendo a Deus por esse privilégio, por essa oportunidade de a gente ter mais uma quinta-feira aqui para a gente estar reunido, como o nosso povo, diz assim, esse é o culto em nosso lar, e a gente tem esse privilégio, essa graça, essa bondade de Deus, de a gente poder se reunir aqui. E também eu quero concordar também com você naquilo que você está colocando diante de Deus, porque a palavra de Deus diz que se a gente concordar acerca de algo, o Pai nos concede, Então é muito importante que a gente encontre pessoas na nossa vida para concordar com as nossas orações, A gente orando sozinho é uma bênção, mas a gente orando com os irmãos em concordância é melhor ainda, tá bom? Então eu quero convidar você para estar orando conosco agora, em nome de Jesus. Senhor meu Deus e meu Pai, nós estamos aqui reunidos, Pai, diante da Tua gloriosa majestade, para Te pedir perdão pelos nossos pecados, pelas nossas iniquidades. Senhor, nos perdoa, nos purifica, tem misericórdia de nós, Senhor, nos torna dignos, Senhor, de entrarmos na Tua presença nessa noite, Senhor, para buscarmos, Senhor, refrigério, graça, resposta, para que a gente possa encontrar, Pai, acalento, aconchego, Pai, na Tua palavra, Pai, que consola, que conforta, que fortalece, que direciona, Pai, e que acalma, Pai. Que o nosso coração, que a nossa alma aflita, Pai, venha se acalmar, Pai, nessa noite, Pai, diante da Tua presença, da Tua palavra, sabendo que tudo está no controle das Tuas mãos, Pai, sabendo que o Senhor controla tudo, Pai, que nada vai ser feito, Pai, se assim o Senhor não permitir, Pai. Então toma a nossa vida nas Tuas mãos, todos nós, Senhor, que oramos agora, que nos colocamos diante de Ti, Pai. Cada um de nós, Pai, tem fraquezas, debilidades, onde nós precisamos do Senhor, Pai. Existem pessoas que têm muitas fraquezas, Pai, mas são orgulhosos, soberbos, Senhor, e nunca vão reconhecer isso diante de Ti, Pai. Mas existem aqueles filhos, Pai, que clamam ao Senhor e que apresentam suas fraquezas, Pai, que apresentam seus pecados e diz, Deus, tem misericórdia de mim, Pai. E somos nós aqui que estamos aqui nessa noite, Senhor, orando, pedindo a Tua ajuda, pedindo a Tua misericórdia, Pai, pedindo o Teu favor, Senhor. Toma a nossa vida. Se tem algum enfermo, Pai, entre nós, Pai, pedindo cura, pedindo ajuda, Pai, eu te peço, dá ordem aos Teus anjos, Pai, para que desça ali onde ele está, Pai, e toque-lhe a carne, Pai. E agora mesmo, Pai, enquanto ele escuta essa programação, Pai, ele seja curado e sinta alívio, Pai. Se tem alguém precisando, Pai, que o Senhor abra uma porta, que o Senhor venha trazer provisão, Pai, para a vida dele, dela, Pai. Faz assim, Pai. Porque até os animais, Senhor, espera que o Senhor venha prover para eles, Pai. Os passarinhos, Pai, eles cantam ali esperando, Pai, a Tua provisão, Deus. Os peixes, toda a criação, Pai, espera que o Senhor venha prover e nós também esperamos, Pai, assim, aqui. Então, abre porta para todos os servos e servas do Senhor que precisam, Pai, de uma porta aberta, Pai, de providência, de provisão na sua vida, Pai, para cuidar da sua casa, da sua família, dos seus filhos, Pai.
Nós te suplicamos isso e te pedimos por aqueles profissionais que estão trabalhando agora, Pai, os policiais, as pessoas da área de saúde, Pai, os vigilantes, os porteiros, Pai, as pessoas da limpeza pública, Senhor. Guarda essas pessoas dos filhos da perversidade, Pai, dos filhos da maldade, Senhor, daqueles que saem à noite para praticar males, Pai. Guarde esses profissionais, guarde todas as pessoas, Pai. Proteja, livre. O Senhor não é a favor do caos, da desordem, da maldade, Pai. Pelo contrário, o Senhor é o príncipe da paz, da equidade, da justiça, Pai. Então faz justiça, Pai, contra os malfeitores, Pai, em benefício daqueles que amam o bem, Pai. Nós te oramos e pedimos a Tua intervenção em nossa vida, Pai, em nosso país. Tem misericórdia do Brasil, Pai. Desse país que faz tantas coisas que te irrita, Pai. Tantas coisas que provocam a Tua ira, Pai. E nós reconhecemos, Pai. Mas não venha punir, Pai, o justo, Pai, junto com o perverso, Pai. Que o perverso receba a paga e o salário das Tuas mãos, Pai. É assim que nós te oramos, colocando essa programação diante de Ti, Pai. E te pedindo, faz justiça pelo Teu povo, Pai. Por aqueles que amam a justiça, Pai. Não por aqueles que são perfeitos, mas por aqueles que, mesmo quando erram, Pai, recorrem, Pai, ao Senhor, à Tua misericórdia, Pai. Faz justiça, Pai, diante daqueles que amam a perversidade, que amam o mal, Senhor, que amam a fraude e o engano, Pai. Que amam os crimes, Pai, os assassinatos, Pai. Faz justiça, Pai, em favor do Teu povo. Eu te peço nessa noite, ajuda o Teu povo que ora agora, que crê, que clama junto com a gente, Pai. Que só tem o Senhor, Pai, por eles, Pai. Nos ajude e nos socorre, Pai. Porque Tu és o nosso Deus, Pai. Fica conosco nessa programação. E eu te peço, Pai, abençoa de maneira especial os ofertantes dessa programação, Pai. Que o Senhor possa ir de encontro a todos, Pai, agora, Pai. Todos os ofertantes, até os que já estão dormindo, Senhor, que não aguentaram ficar para ouvir o programa. Abençoa eles, Pai. Abençoa a vida deles, a casa deles, Pai. Abençoa a saúde deles, Pai. E venha lhes acrescentar, Pai, honra, graça, Pai. E aumente as suas posses para que eles possam ofertar ainda mais, Pai. Aqueles que tiveram a sua fidelidade provada, que sejam abençoados, Pai. Em o nome de Jesus, meu Deus. E eu te peço, levanta, Pai, ainda mais ofertantes para que essa programação cresça. Abençoa Osmar Queiroz, Pai, Raquel Maroja, que abriram as portas desse veículo de comunicação para a pregação da Tua palavra, Pai. Os abençoe tremendamente e a sua família, Pai. E eu te peço, fica conosco, nos guia, nos dirige, e que tudo que sai da nossa boca seja inspirado pelo Teu Espírito e esteja dentro da Tua palavra, para que nisto, Pai, o Teu nome seja glorificado, Senhor. É assim que nós te oramos e te agradecemos em nome de Jesus, e quem concordou e creu, disse amém. Maravilha do céu, né? Deus é muito bom. Deus, Ele ouve a nossa súplica e Ele nos livra dos problemas, das aflições, das guerras, né? Porém, nós sabemos, missionário, que a gente também precisa fazer a nossa parte, né? Nós não podemos jogar tudo na oração e acreditar que apenas Deus vai ter que trabalhar nisso, como até algumas músicas cantam. Na verdade, nós temos que fazer a nossa parte. Inclusive, faz parte de uma reflexão que eu quero deixar aqui, né? A nossa parte faz parte da reflexão, porque tem coisas que eu, você, nós passamos na nossa vida porque a gente muitas vezes procura a situação. Não que você saia na rua à noite dizendo assim, onde é que tem um problema para me envolver, não. Mas tem coisas que a gente sabe que vai dar errado, mesmo assim a gente vai lá e faz e arranja problema. E aí só resta a oração para recorrer, né? Tem uma passagem bíblica aqui que está em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14, diz assim. Eu quero deixar essa reflexão aqui para vocês antes de ir para os avisos. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão dá a luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivente. Como Ele próprio disse, habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em coisas impuras e eu vos receberei. Serei vosso pai
e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Queridos, eu me converti, e desde que eu me converti, que sempre que um rapaz ia namorar com uma moça, queria namorar uma moça, e ela não era cristã, não era crente, aí todo mundo da igreja dizia, julgo desigual. Ou se uma moça que fosse cristã, crente, fosse namorar com um rapaz do mundo, o pessoal dizia assim, julgo desigual, e falava que era um julgo desigual. E a gente pegou essa linguagem, pelo menos eu falava, ali está em julgo desigual, do julgo desigual, julgo desigual. E a gente sempre falava isso, né? E aí quando a gente lê aqui em Coríntios, que Paulo diz assim, não vos ponhar em julgo desigual com os incrédulos, em nenhum momento aqui ele faz uma analogia explícita, uma analogia exclusiva ao casamento, ao relacionamento entre homem e mulher. O que Paulo faz aqui é uma analogia geral de que luz e treva nunca se unem e que crente nunca se une com incrédulo. E isso não é só em relacionamento, isso é em qualquer coisa da vida, em qualquer tipo de aliança que você venha fazer, né? E eu queria trazer uma reflexão sobre isso. Nós que temos o ministério de cuidar do povo de Deus, de aconselhar, a gente escuta muita gente e a gente vê muitas pessoas passando por situações, né, que nós recorremos a Deus em oração para que o Senhor nos ajude. Porém, quando a gente que aconselha escuta as pessoas, você observa, missionário, ouvintes, você que está nos ouvindo agora, que muitas coisas é porque a gente se envolveu com pessoas que não deveríamos nos envolver. A gente como cristão, como crente, a gente se põe em julgo desigual. Eu estava vendo o caso de uma irmã que ela foi financiar um apartamento, né? E aí tinha uma construtora de imóveis, né? Na igreja que ela congregava. E essa construtora falou que era crente e tal, que já estava há muito tempo na caminhada e trocou de ministério e estava congregando ali. E disse, olha, nós vendemos apartamento e tal, não sei o que. E aí ela foi olhar, conversa vai, conversa vem. Ela acabou adquirindo o apartamento com aquela construtora, porque pensou assim, puxa, ela é crente, a gente é da mesma igreja, então não faz sentido eu ir comprar com outra construtora o apartamento, senão com ela, né? E aí ela foi e fez esse negócio. E a vida dela virou um inferno por mais de 3 anos. Porque o apartamento não foi entregue, ela já deu entrada, já tinha se livrado de alguns bens, né? De um certo valor, para poder adquirir o imóvel. E essa mulher ficou enrolando, e aquela coisa toda. O banco já tinha aprovado o crédito já estava aprovado, só que ainda não tinha sido fechado o negócio porque o apartamento não estava pronto, só que ela já tinha, por confiança, dado entrada, vendido seus bens e dado uma boa entrada. E a pessoa ficou sem os bens, sem o apartamento, aquela luta toda, e depois de quase 3 anos o apartamento é entregue, e quando é entregue o apartamento não era do jeito que ela queria, cheio de problemas, entendeu? E aquilo ali, aquele processo que aquela irmã viveu, afligiu muito ela, desgastou muito ela, perdeu peso, noites acordadas, aflição, né? E aí a gente pensa, puxa, isso aí poderia ter sido evitado se ela não tivesse feito um negócio com essa pessoa. Ela se pôs em julgo desigual. E o que é o julgo desigual? Vou falar aqui para vocês. Julgo era um instrumento da época do apóstolo Paulo, da época de Jesus, que você, para fazer uma plantação, você tinha que arar o solo. E o solo era arado por bois, né? Você colocava o jugo, que era uma ferramenta de madeira, como se fosse um U, bem grande assim, de cabeça para baixo, no pescoço do boi, que ligava um boi a outro, para juntos eles puxarem o peso do arado. E aí, se você pega um boi grande e um boi pequeno, o boi pequeno vai se arrebentar com o jugo, vai se machucar, o jugo vai ferir, o jugo vai cortar, o jugo vai machucar. Entendeu? Por exemplo, se você botasse um jumento para arar com boi, o jumento vai levar pior. Se botasse um novilho, ele ia levar pior. Então você tinha que colocar animais em equivalência, missionário, em altura, em peso, para que ambos pudessem distribuir o peso. Então quando você pratica
algum tipo de relação e de aliança onde o jugo não é igual, você sempre vai se arrebentar. No caso da irmã, as duas eram da mesma igreja. Uma era construtora e a outra era cliente. Só que a cliente fez a sua parte. O banco aprovou o crédito, ela deu a entrada e a construtora, depois que recebeu essa entrada, estava nem aí. Talvez até foi usar em outra coisa esse dinheiro e ali ela ficou padecendo daquilo ali. E essa questão do jugo desigual se aplica em tudo. Se você é uma esposa, você ama o seu marido, você honra o seu marido, você respeita o seu marido, você cuida do seu marido, e o seu marido te xinga, te bate, te trai, te humilha, e você sofre porque você entrou numa aliança de casamento com um jugo desigual. Se você é um homem, que você tem uma esposa, você é trabalhador, você provê o lar, você cuida da família, da esposa, dos filhos, você é um homem de Deus, e você tem uma esposa preguiçosa, desorganizada, suja, você tem uma mulher que ela surta, que ela grita, que ela chama palavrão, que ela espanca seus filhos, que ela parte para cima de você, e você está sofrendo isso porque você se colocou no jugo desigual. Mas se você é uma esposa, se você é um marido, que você ama o seu cônjuge e ele te dá mais amor de volta, você está recebendo benefício, você está encontrando prazer, você está encontrando alegria. Por quê? Porque está havendo um jugo desigual. O que vai e volta, e sempre volta melhor, entendeu? No jugo igual, na verdade. Porque você se colocou no jugo igual, ou seja, há uma equivalência nesse jugo. Vai um beijo, volta dois. Vai um abraço, volta um cheirinho. Vai uma cartinha de amor, volta um jantar romântico, e por aí vai. Então, quer dizer que há uma equivalência nesse jugo. Então, muitas pessoas que estão nos ouvindo agora, elas sofrem e elas não conseguem entender a natureza dos seus problemas, mas a grande realidade é que há um jugo desigual. A pessoa se colocou nisso daí. A pessoa se pôs nessa situação, entrou, às vezes não sabe nem como é que entrou, não sabe que dia entrou e como é que foi que entrou, mas hoje sabe que sua vida está amarga. E Paulo deixa um conselho aqui, que ele se aplica na área espiritual, se aplica em todas as áreas, né? Muito embora na minha época a gente só ouvia isso relacionado a namoro, só isso. Mas só que quando a gente amadurece, a gente começa a ver que isso se aplica em tudo na Bíblia, né? Por exemplo, você congrega numa igreja que você é uma pessoa espiritual, você ora, você jejua, você busca, você sai para evangelizar, você ganha almas, você traz visitantes para a sua congregação. Porém, o seu pastor, ele é uma pessoa que baixa a pregação da internet, ele prega 20 minutos, ele fica mexendo no celular na hora do culto, ele não liga para nada, ele vai embora mais cedo, ele chega tarde, ele não prega, ele não se importa com os visitantes, ele não se importa com as almas, ele bajula os que tem mais dinheiro e despreza os que não tem nada. Por exemplo, despreza você de repente não tem muito dinheiro, ele despreza você. E aí você diz assim, puxa, como está sendo ruim congregar, porque você se colocou no jugo desigual. Você se pôs no jugo desigual, você é uma bênção e foi para um lugar onde o líder não é uma bênção. Entendeu? Então isso acontece muito, as pessoas falam e nos procuram e dizem, pastor, a minha igreja é assim, assim. E quando eu vejo toda a problemática, eu digo, mas por que você está nessa igreja? Por que você está neste local? Fazendo tudo isso que você faz, né? E às vezes você que está me ouvindo é uma dirigente de círculo de oração, uma missionária, uma mulher de Deus, um obreiro, um homem de Deus, um presbítero, um pastor. E você diz assim, puxa, pastor, o fardo está muito pesado. Alguém diz assim, alguém já me disse, a cruz que Deus me deu está pesada para carregar. E eu digo, qual foi a cruz que ele deu? Não, é o ministério. Porque eu tenho subido um monte, eu tenho orado, eu tenho jejuado, eu tenho me dedicado ao ensino das escrituras, eu tenho aconselhado, eu tenho me sacrificado na obra, gastado meu tempo, mas as pessoas estão estáticas, estão paradas, estão apáticas, não reagem. As pessoas estão numa situação que eu já não sei mais o que fazer. Eu prego, eu oro, eu profetizo, eu imponho a mão, eu unjo com óleo, eu faço campanha, eu faço jejum e vejo o povo parado. Eles não fazem nada, nunca estão satisfeitos,
nunca fazem nada pela obra, não tem fruto, não evangeliza, não prega, não ganha alma, não tem nem testemunho de crente, não tem palavra, não tem oração, não tem nada para oferecer para Deus, para a obra e para aqueles que precisam. É porque o pastor também se coloca em julgo desigual. Você sabia disso? O próprio Jesus, você vai encontrar nos evangelhos, se você ler a Bíblia, Jesus nunca insistiu com nenhum tipo de pessoa para que as pessoas o aceitassem e desse crédito a ele. Você não vai encontrar isso em nenhuma passagem da Bíblia. Quando Jesus entra em Gadara, que as pessoas não o querem lá, ele vai embora. E ele ensina aos discípulos dele, ou seja, aos pastores, os líderes, aqueles que vão sair para fazer a grande comissão, a obra. Ele diz: se você chegar num lugar que não quiser vocês, sacuda o pó dos pés e vai embora. E a gente encontra Paulo e Barnabé fazendo isso. A cidade não quis, ele sacudiu o pó dos pés e disse que não fique nem a poeira desse lugar pegada aos nossos pés, em sinal de juízo contra esse povo que não quis o evangelho. Então a gente precisa entender isso num âmbito completo da nossa vida. Lembro uma vez que um rapaz veio falar comigo. Ele fez uma sociedade, e na sociedade entre 4 pessoas, só ele botava tudo e os outros não botavam nada. E na hora de dividir, o lucro era para todos. O lucro tem que ser para todos. Ele botava a maior parte e o lucro era dividido igual, meio a meio. E aí ele me pediu um conselho, eu fiz. O conselho é sair da sociedade, você vai embora, você desaparece daí. Porque isso é um jugo desigual. Você bota mais e quando reparte, todos são iguais, então isso não é sociedade. Entendeu? Isso aí não é sociedade, isso aí é filantropia. Sabe? Então a gente precisa aprender isso na nossa vida. A gente precisa carregar isso, porque você vai concordar comigo que é bem verdade que muitas coisas que a gente se envolve e que causa problema na vida da gente, que causa transtorno, que causa dor, é justamente por falta de a gente procurar a aplicação prática da palavra de Deus na vida da gente em forma de sabedoria, porque a igreja ensina a gente a ser religioso, a você cumprir todos os preceitos, né? O calendário, a receita da igreja. Só use saia, só use calça, só cante assim, ensaio disso, ensaio daquilo, faça assim. E muitas vezes a palavra de Deus, ela morre na vida da gente na hora da gente viver lá fora, porque o povo só sabe ser crente dentro do prédio. Sabe a hora de dizer aleluia, glória a Deus. E lá no prédio você é a pessoa mais crente do mundo. Aleluia, glória a Deus, dá o dízimo, dá oferta, participa de tudo. E quando vai viver a vida real do mundo, parece que não sabe de nada. Lá dentro do prédio é a pessoa mais crente. No mundo parece a pessoa mais ímpia, mais louca que existe, porque não consegue transferir a palavra de Deus de maneira prática para a vida do dia a dia. E a gente não se colocar em julgo desigual é uma palavra de sabedoria, e que isso vai se aplicar em todas as áreas da nossa vida, porque todos os dias a gente está se relacionando com pessoas e estamos sendo expostos a ter que fazer aliança com pessoas. E a gente tem a opção de escolher se faz ou não faz, se casa ou não casa, se namora ou não namora, se noiva ou não noiva, se compra ou não compra, se congrega ou não congrega, se pastoreia ou não pastoreia, até isso, sabe? Estava conversando com um pastor lá de Vila Velha, do Espírito Santo, e conversando com ele sobre essa questão de igreja. E as pessoas não queriam seguir o que aquele ministério dele estava seguindo, a evangelização, ganhar a alma e tal, e o pessoal só queria o benefício. E aí ele chegou a uma conclusão que ele disse: pastor Josué, nem Jesus me obriga a pastorear esse tipo de gente. Essas pessoas não querem ser pastoreadas. Essas pessoas querem uma sombra, um benefício. Elas querem a mim no momento de aflição, no momento de luto, de prova, de dor, de doença, demônio, coisas espirituais, sofrimento, separação, pobreza, dificuldade. Mas no momento que elas estão bem, que elas foram tratadas, elas não querem sair para evangelizar, para fazer obra, para ganhar almas. Elas não querem. Então, eu não tenho o que fazer aqui. E aí ele decidiu viajar para outro país e fazer obra em outro país onde a obra está sendo feita. Então, a gente entende que em tudo que a gente vai fazer é isso. Então, Paulo aqui, inspirado pelo Espírito de Deus, ele passa uma instrução para nós, para que a gente possa compreender que algumas coisas que acontecem na nossa vida,
é por andarmos na direção errada, andarmos com as pessoas erradas, casarmos com a pessoa errada, namorar com a pessoa errada, fazer amizade com pessoas erradas, fazer negócio com pessoas erradas, congregar a igreja errada, pastorear pessoas erradas, entendeu? Fazer compras erradas, negócios errados, com pessoas erradas. Então a gente precisa procurar ambientes de reciprocidade e de julgo igual. Como servo de Deus e como servo de Deus, essa é a palavra que Deus nos orienta aqui nas Escrituras, em 2 Coríntios capítulo 6, a partir do versículo 14, tá bom? Então essa é a reflexão que eu queria deixar para vocês aí. E eu quero, aqui, antes de passar para o quadro Socorro Vem do Alto, eu quero aqui agradecer aos nossos ouvintes, quero agradecer aqui aos irmãos e irmãs que têm sido solícitos ao chamado dessa obra, de se tornar ofertante, de manter o programa no ar. A gente está caminhando agora para o 7º ano aqui na 100.5. Isso só tem sido possível por causa da fidelidade dos homens e mulheres de Deus que têm ofertado, e também até pessoas que ainda não tomaram uma posição com Jesus, né, de servi-lo, também têm se tornado ofertantes, porque entendem a importância do trabalho que a gente faz aqui evangelístico, trabalho doutrinário de ensino aqui na 100.5, e muita gente tem crescido, muita gente tem sido abençoada, e também agora através, em outros estados, através do YouTube também, muitas pessoas têm sido abençoadas, né? E nós somos gratos a Deus por ter essa oportunidade de ter pessoas espirituais conosco fazendo essa obra, né? E nós só temos a agradecer, e lembrando que a gente sempre tem colocado a vida de todos os ofertantes no altar diante de Deus, em todas as suas necessidades de casamento, de família, de finança, de saúde, de tudo emocional. Nós sempre temos orado, clamado pelos nossos ofertantes, e eu creio que é por isso que a gente há tanto tempo mantém tantas pessoas de Deus, homens e mulheres, fazendo esta obra extraordinária, né, que tem alcançado muitos lares. Eu quero agradecer a você, e você que nos ouve, que ainda não se tornou ofertante, se torne e faça parte também, né? Às vezes a gente reclama tanto que não tem igreja, que não tem palavra, que está difícil. E às vezes quando a gente encontra um local, algo que abençoa a nossa vida, a gente não sabe abençoar de volta, né? Nada mais digno do que você que é abençoado por esse programa, abençoar ele de volta, né? Até o que eu falei agora, o julgo igual, né? Se você recebe, você também compartilha, né? Assim, então, se torne um ofertante você também. Agora não tem como atender não, pessoal, no ar. Eu esqueci de botar aqui no silencioso. Não tem como atender, gente. Não tem como atender pelo da rádio. Quando a gente abre aqui as linhas da rádio, é um pipoco de ligação aqui. E também não tem como atender agora aqui não, tá bom? Mas fala com a gente pelo WhatsApp. Vocês estão ligando. Fala aqui com a gente pelo WhatsApp, que a gente vai ter o maior carinho para te responder, tá bom? O nosso WhatsApp é 83, DDD da Paraíba, 839, que é o WhatsApp do programa, 839 91056834, 839 91056834, 839 91056834, tá bom? Então você anota o WhatsApp, fala com a gente. E para você também que quer se tornar ofertante, esse número aqui é importante porque ele é chave Pix. Você pode colocar esse número 83991056834 como chave Pix. E você oferta, e você vai estar fazendo parte dessa programação, e você pode ofertar aquilo que Deus colocar no seu coração. E se você não usa o Pix, você pode falar com a gente no WhatsApp, que a gente vai te mostrar outra maneira de ofertar, e de maneira nenhuma você vai deixar de estar participando aqui dessa bênção junto conosco, tá bom? Então agradeço a todos os ofertantes, ouvintes, abraço a todos agora, sinta meu abraço, com muita alegria, eu abraço a todos vocês que estão conosco nessa batalha, e você que ainda não se tornou ofertante, se torne, tá bom? Em nome de Jesus. Pessoal, vamos aqui para o quadro Socorro Vem do Alto. A pergunta aqui envolve relacionamento, envolve marido e mulher, envolve casal, e eu quero a participação de todos vocês que estão aí no RBT Plus. Ajuda a irmã. Geralmente quando a pessoa manda uma pergunta para cá, ela vai no YouTube, né, ver o que é que vocês estão falando, a maioria das pessoas, e tem muita gente que fala que o YouTube deu muita direção a ela. Às vezes o YouTube responde mais o que ela estava ali buscando do que propriamente a gente que está aqui no estúdio, né? Então, você que está no YouTube, que está no canal, que está inscrito, responde aí, conta a tua experiência, tira um tempo aí, faz isso, tá bom? Deixa o like lá no vídeo, tá bom? Faz isso aí. Você que se inscreveu, e você que não está inscrito no canal do YouTube, se inscreva aí, bota aí no buscador
RBT Plus. R de rato, B de bola e T de tatu. RBT Plus. A primeira opção, você se inscreve, ativa as notificações aí, o sininho, e toda vez que o programa for postado, qualquer coisa que a gente postar no canal aparecer para você, tá bom? Então faz isso aí que vai ser benção. Vou soltar aqui a vinheta, a gente vai vir colocar o som aqui, preste atenção nesse caso, que em seguida a gente volta com a resposta. Para conciliar a sua vida, iluminar seus caminhos e resolver seus problemas, iniciamos agora o quadro O Socorro Vem do Alto. A paz, pastor, eu estou precisando muito de ajuda, pois não aguento mais sofrer no meu casamento. Eu conheci meu marido quando tinha 16 anos. Engravidei dele na primeira noite que a gente saiu. Temos 2 meninas e um menino que já está com 17 anos. Meu marido sempre me traiu. Quando eu descobria as traições dele e falava que ia embora, ele falava que ia mudar, que estava arrependido, mas com pouco tempo eu descobria outras traições piores. Uma vez peguei ele com minha prima. Foi uma confusão na família toda. Nosso relacionamento sempre foi assim, porém agora está pior, porque agora ele nem esconde mais. Tirou a senha do celular e fica a baixaria toda exposta. Já vi vários vídeos dele no motel com mais de uma mulher. Tem vídeos e fotos dele fazendo coisas terríveis com essas amantes. Isso me machuca muito. Faz uns 10 meses que ele virou a cabeça de vez, está bebendo quase todo dia, passou a usar drogas, tudo sob a influência dos primos que não gostam de mim e ficam dando conselhos para ele me deixar. Aí toda vez que vou reclamar ele diz: se estiver achando ruim, pega o beco, vaza. Tu sai hoje e amanhã põe umas 10 melhores do que você aqui. No meio dessa aflição, eu corri para a igreja, comecei a fazer propósito e campanha de oração. Eu consegui levar ele num culto, foi uma bênção, porque ele ficou um pouco mais calmo, mais caseiro, não saiu para beber, não consumiu drogas. Vi ele falando com as mulheres, mas não saiu para encontrar nenhuma. Mas essa pequena mudança só durou uma semana, porque na outra semana foi o aniversário dele. Aí os primos vieram fazer um churrasco aqui, aí tudo desandou novamente, ele está terrível. Ele mandou eu ir embora de vez, disse que não me quer mais e que nem aguenta mais ouvir a minha voz. Eu preciso libertar ele, pastor, e trazê-lo para mim. Me diga como posso fazer isso. Me ajude. Faça um trabalho de fé, ou me oriente a fazer um trabalho que afaste as amantes, os primos e as más companhias, porque eu não consigo viver sem ele. Eu dependo dele. Só tenho uma renda do governo. Mesmo se eu tivesse muito dinheiro, eu não deixaria ele, porque eu não consigo. Me dê uma luz. Amém. Tá aí a questão da nossa irmã, né? Muito difícil essa questão de relacionamento, é muito difícil. A gente tá vendo um tempo que a explosão dos divórcios, das traições, das violências domésticas, um tempo que o casamento não vale batata, né? A batata na feira amassada tá valendo mais que um casamento hoje. É um tempo muito difícil, o pessoal não entende mais o que é casamento, a gente vive na geração mais promíscua de todas, é uma geração que as pessoas olham. Um homem olha uma mulher instintivamente, vai ali e faz o que a natureza consente, e aí já vem filho e tudo, e o pessoal se enfia dentro de uma casa e ali já considera aquilo como um casamento. A pessoa não respeita nenhum princípio, sabe? Eu sou de uma época, não sou tão velho assim, mas sou de uma época que não faz tanto tempo que se prezava pelo namoro, noivado, o casamento. Se prezava pela questão de que a mulher ela casasse virgem, né? E tinha tudo isso, e tinha todo esse apreço, e tinha todos os princípios, e isso é muito bom. Hoje há pessoas que falam que isso é caretice, mas isso é muito bom, porque eu vejo as pessoas que respeitaram esses princípios e vivem um casamento maravilhoso, um casamento que há sabor, que há tempero para ele se manter, né? E tem pessoas que no primeiro encontro já fizeram de tudo, já fizeram... Então não existe lua de mel para essas pessoas, não existe núpcias, né? No primeiro encontro você vai lá, faz de tudo que se pode fazer. Então não existe núpcia, não existe lua de mel, não existe nenhum princípio. Então eu acredito que a grande raiz do que essa irmã está vivendo, não só ela, porque deve ter muita gente ouvindo que está passando por isso, ou coisas semelhantes. E por que as pessoas vivem isso? Porque os marcos antigos têm sido removidos, sabe? As boas tradições têm sido quebradas. Hoje uma menina de 14 anos vai lá e diz: estou casada. Eu vi uma cena absurda esses dias.
Um rapaz foi aqui da igreja, um rapaz não, era um adolescente. E aí ele falando que tinha se casado. Eu falei, meu irmão, que se casou, rapaz, tu tem 17 anos. Quantos anos tinha essa tua suposta esposa? E a menina tinha 14 anos. E casado. Eu falei, vocês casaram aonde? Quem foi o pastor que casou vocês? Qual foi o cartório que casou vocês? Não, a gente tá morando junto. Eu falei, então vocês não estão casados. E se vocês não estão casados, vocês estão vivendo em fornicação. Só que há uma força muito grande da mídia, das novelas, dos filmes. Toda uma contracultura para destruir a cultura que nos trouxe até aqui, que trouxe o Ocidente até aqui. A cultura judaica, a cultura cristã, né? Que moldou as bases da sociedade ocidental. E por isso que a gente tem esses princípios. Mas hoje é uma esculhambação, sabe? Então assim, irmã, com todo respeito, se a senhora tem 16 anos e conhece um homem, né? Como a senhora falou, mais velho que a senhora e tal. E se no primeiro momento que a senhora conhece ele já engravida dele, não tem como você esperar uma coisa boa daí. É o primeiro ponto que eu quero abordar. Porque se não há princípio, se não há regra, a regra não tem regra, porque hoje é assim, qual é a regra que tem aí? Não, a regra não tem regra, se tiver regra já está errado. Então se você se envolve no relacionamento, que você conhece uma pessoa, na verdade nem conhece a pessoa, se você vê a pessoa, e na primeira noite você se envolve com essa pessoa de maneira que você engravida, então dá para entender que daí para frente vai ser tudo errado. Vai ser ruim, vai ser errado, né? Porque eu a missionária, já aconselhamos algumas pessoas, tanto homens quanto mulheres, que fala que está com a pessoa que conheceu, que está namorando, mas que não aguenta esperar. E aí o cônjuge lá não quer esperar a outra pessoa e fica forçando. Ah, se a gente se ama, por que a gente não pode fazer aquilo? A gente não se ama. Para que esperar se o amor está batendo na porta? E todas essas conversas que eu acho que se escutam em música, e novela, em filme. E aquela conversa... E a Bíblia diz em 1 Coríntios que o verdadeiro amor ele é paciente, ele espera. Ele espera. Ele aguarda, ele sabe esperar. Então aquele que não espera não é amor. É desejo, é impulso, é paixão, é carne. E a irmã, a senhora engravida de um homem com 16 anos de idade, né, sendo uma adolescente ainda, né, saindo da infância para a adolescência. Essa é a verdade, a senhora não estava preparada para ser mãe. E a senhora está há tantos anos nesse relacionamento e agora, como a senhora falou, está pior, né? Mas o primeiro ponto que eu quero abordar é que tudo que tem uma raiz, por exemplo, a senhora planta um pé de limão lá embaixo da terra, uma semente de limão, aquele pé tem uma raiz de limão e quando ele crescer, ainda que alguém não saiba identificar que planta é, mas quando o fruto sair vai dizer, ah rapaz, isso aí é limão, ó, eu achando que isso aqui era um pé de alface, mas é limão. Então, quando você começa um relacionamento, não só a senhora, mas todo mundo está nos ouvindo dessa maneira, lá na frente vai ser terrível. Todas as mulheres que nós aconselhamos, que se envolveram com homens, que tinham um ímpeto por avançar esse sinal e descobrir a carne e entrar em conjunção carnal e fazer aquilo que a natureza consente, todas as mulheres, depois de um tempo, todas foram traídas, foram enganadas e vivem nisso e não conseguem mais sair como a senhora. Porque se a senhora é humilhada constantemente, como eu falo, expulsa de casa, não consegue sair, tem alguma coisa que lhe prende aí, né? Então o primeiro ponto que eu abordo, porque aqui a pergunta não é só para responder a senhora, também para quem está ouvindo. Então tem pessoas ouvindo agora que estão namorando, estão na fase do namoro e podem se livrar disso que a senhora está vivendo. E por exemplo, tem pessoas que casaram ou vivem junto que ainda não tiveram filhos. Ainda dá para pular fora desse barco, né? Eu sou totalmente contra o divórcio. Mas quando eu vejo homem ou mulher dentro de um relacionamento sofrendo há anos, e até em casos de violência, como o missionário falou aqui, eu já vi homem apanhar. Eu tive um irmão que a esposa quase o feriu com um ferimento fatal na cabeça. Quebrou um vaso de planta de vidro na cabeça dele. E aquilo poderia ter sido fatal. Então, quando você tem uma pessoa dessa maneira, que você não tem filho, o meu conselho é pula fora. Pula fora, Deus vai te ajudar. Pula fora disso daí. E diz assim, Senhor, estou me livrando para que eu não me suicide, para que eu não cometa nada contra essa pessoa e para que eu não destrua minha própria vida. Porque minha vida é tão curta
E se eu acabar ela com isso, eu vou só viver a amargura, né? E ainda existe a possibilidade de eu ser tão amargurado que eu vou pro inferno. De tanto ódio e rancor que eu vou guardar no meu coração, né? Porque a pior coisa que existe é você viver com um cônjuge, com uma pessoa que tudo que ela faz vai te amargurar e vai te ferir, e você só vai viver com ódio. E você tá preso àquela pessoa não é nem pelo amor, é pelo ódio. Pessoas que não se perdoam não conseguem se separar. Teve um varão que ele conversou comigo, que ele só conseguiu acabar o namoro errado que ele tinha, o namoro fornicário, quando ele perdoou a namorada por ter o traído, porque ele não conseguia se libertar dela, porque ele não perdoava ela. E eu dizia, então você não está preso pelo amor, você está preso pelo ódio. E aí quando ele perdoou ela de verdade, ele disse, eu me libertei que eu não sei nem explicar, nunca mais a vi. Então a gente precisa ter essa compreensão, porque se começa assim um relacionamento dessa maneira e você começa a viver isso, se você está só namorando, pule fora, fuja disso daí. Porque a vida passa muito rápido. Depois dos 20, a vida, passa voando. E você agora tá novo, e acha, não, mas tal, e tá vivendo tudo isso. Tem meninas que estão me ouvindo agora, adolescente, que já tá apanhando do hominho, porque nem um homem ainda, é o hominho. Ele já quer ser homem, mas é um hominho. E aí ela já tá apanhando dele, já tá sendo traída. E ela pensa, não, mas quando casar no futuro, quando a gente estiver na nossa casa, morando lá, vai ser melhor. Eu vou dizer pra você, vai ser bem pior. É só pegar o exemplo dessa irmã aqui. Né? Então, assim, o relacionamento que começa dessa maneira, ele vai ser horrível. Ele vai ser horrível. Você, mulher, queira um homem que te respeita. Queira um homem que te respeita, que respeite os seus limites, que respeita a sua criação. Agora, só que hoje as mulheres, tem tantas mulheres assim que não têm tido uma educação de respeito, que tem mulheres que, assim, elas fazem coisas absurdas, né? Se oferecem para qualquer um e faz qualquer coisa com qualquer um. Então aí eu já falo para os homens, nunca chegue perto de uma mulher dessa, ela vai destruir a sua vida. A mulher que faz isso, que se oferece para qualquer um e faz qualquer coisa com qualquer um, ela nunca vai ser fiel a você. Tenho vários casos também de homens traídos que pedem ajuda por estar sendo traído. E eu falo uma coisa, errar, qualquer pessoa pode errar e cair em fraqueza, em tentação. Agora uma coisa é você permanecer nisso e viver sua vida assim. Porque, irmã, a senhora não detalhou a data, mas pelo tempo que faz, pelo que a senhora narra, deve fazer muitos anos que a senhora está vivendo nisso. E eu penso que mais de 2 décadas. Eu penso que mais de 2 décadas, né? Pela idade dos seus filhos. Então, a senhora precisa, irmã, compreender o seguinte. No passado, quando a senhora não conhecia a Jesus, né? A senhora tomou uma atitude na sua vida, e até como eu falei na reflexão no começo do programa, a senhora se colocou num julgo desigual. No julgo desigual não, né? Na verdade, num julgo igual, porque a senhora era mundana. Mas agora que a senhora veio para Jesus, a senhora está num julgo desigual. E a senhora está vivendo tudo isso daí. Mas isso aí é consequência de uma escolha do passado. Por isso que eu até alerto os ouvintes. Cuidado, que todas as nossas escolhas que a gente faz, elas vão trazer consequências, né? Quem diria que quando a senhora tem 16 anos... Né? Quando você tem 16 anos, tudo é lindo, tudo é paixão. E antigamente tudo era paixão mesmo, né? Hoje é muita promiscuidade, mas tudo é paixão, tudo é amor, tudo é maravilhoso, tudo era Romeu e Julieta. E aí a senhora se entregou numa noite de paixão romântica, onde as estrelas brilhavam e a lua sorria. E quem diria que aquela noite ia se tornar o que se tornou hoje, hein? Aquela noite maravilhosa se tornou essa sexta-feira 13 de terror e de pesadelo, né? Então, o primeiro ponto que eu avalio é que toda decisão que a gente toma de maneira errada, Deus até perdoa os nossos pecados, mas as consequências não deixam de acompanhar. Esse é o primeiro ponto que eu quero abordar. Amém, irmãos, glória a Deus. Estava ouvindo aqui o relato da irmã, ouvindo o pastor falar a primeira parte, e eu me lembrei de 2 fatos da Bíblia, né? E os 2 fatos estão em Reis. E eu vou compartilhar com os irmãos. Não vou ler a história toda porque é muito comprido. Mas a primeira história que eu quero trazer aqui, você pode acompanhar em 2 Reis 4, tá certo? Se você quiser, depois quando a gente terminar aqui, você vai lá e acompanha. Mas conta a história de um casal. A sunamita e seu marido. E o que é que acontece? Eles gostavam, ela na verdade era mulher, gostava muito do rei. Do rei não, do profeta. Gostava muito do profeta. E então, ela, sempre que ele passava por lá, ela alimentava, ela cuidava dele, até que ela falou com o marido para que ele construísse um quarto para o profeta, para ele descansar. Então, aconteceu que
ela não tinha filhos, mas ela era uma mulher muito rica. E o profeta ficou tão feliz com a atitude dela que ele tentou agradá-la de alguma maneira. Então, ele disse para o seu servo Geazi, e disse assim: Geazi, será que ela precisa de alguma coisa? E Geazi disse: rapaz, ela não precisa de nada, ela é rica, ela tem tudo, mas ela não tem filho. E então ele pegou e profetizou, e a mulher, depois de um certo tempo, concebeu e deu à luz a um filho, assim como ele tinha profetizado. E ela ficou muito feliz com aquele filho, ela e o marido. Só que, passado um tempo, esse filho veio adoecer. E quando o filho veio adoecer, ela pegou e foi até o profeta, e o profeta se comprometeu e foi lá na casa dela e orou, e esse menino ressuscitou. Então, você vê assim, que é uma família, a mulher e o marido, que eles tinham zelo pelo profeta, que eles tinham zelo pelas coisas do Senhor, e da mesma maneira que eles tinham zelo pelas coisas do Senhor, o Senhor teve zelo pelas coisas deles. Tanto é que o profeta, usado por Deus, se importou com ela de uma maneira assim: o que é que ela precisa? E ele profetizou e veio um filho. E depois de um tempo ele adoeceu e morreu. E ele foi lá e orou. Então, assim, você vê que Deus, além de querer agraciar, ainda se comprometeu em ressuscitar aquela criança, né? E aí eu também quero falar de outro casal aqui, que é o rei Jeroboão e sua mulher. Olha o que aconteceu com ele. O rei Jeroboão, você pode acompanhar essa história em 1 Reis 14. Ele foi um homem que o profeta Aías profetizou que ele seria rei. Então, naquele momento ali, ele gostou da profecia do profeta Aías, e ele foi e se tornou rei. Só que o interessante é que a Bíblia fala que ele reinou 22 anos. Então, quer dizer que ele só precisou do profeta Aías no momento que ele foi rei, e em um momento que eu vou falar aqui, que já era no final do reinado dele. Então, ele passou mais de 20 anos sem querer nenhum contato com Deus. Porque a gente entende o seguinte, que Deus, ele coloca representantes aqui na terra. E os representantes podem ser os profetas, podem ser os pastores, podem ser os bispos, podem ser os presbíteros. Então, Deus, ele coloca representantes aqui na terra. No caso da Sunamita, o representante de Deus para ela era o profeta Eliseu. No caso aqui do rei Jeroboão, o representante de Deus para a vida dele era o profeta Aías. Então, naquele momento, o que aconteceu? Logo de início, ele profetizou e disse: você vai ser rei. Aí ele gostou. Nessa hora, quem é que não gosta, né, de uma profecia dessa? Você vai ganhar isso, você vai ganhar aquilo, você vai ser famoso, Todo mundo gosta. Mas o que aconteceu? Ele se apartou do profeta. E a palavra do Senhor fala que ele se entregou à idolatria. Ele mandou construir templos. E aí você pode acompanhar a história, você só lê um capítulo antes, e você vai ver o tanto de perversão que ele fez. E aconteceu o seguinte, o filho dele também adoeceu. Só que o filho dele nem chegou a morrer, o filho da Sunamita tinha chegado a morrer. O filho dele ficou em doença mortal. E aí, olha o que ele fez. Ele disse assim para a mulher dele: olhe, tem um profeta, o nome dele é Aías, que ele até profetizou sobre o meu reinado, mas eu não posso nem chegar lá. Então você se disfarce, você leve pão, você leve bolo, você leve algum presente para ele, até porque ele está velho, ele não vai nem reconhecer, ele está cego, né, da velhice. E aí você se disfarce, porque você vai lá e quem sabe, né, ele profetiza alguma coisa boa e eu consigo essa bênção, como é que eu posso dizer assim, de uma forma enganosa, né? Porque talvez se eu chegar lá, ele vai dizer assim: logo você, rei Jeroboão, que logo no início, quando eu profetizei, você acatou, você gostou, e agora você passa 22 anos distante, desviado, aí agora você está querendo o quê? Uma graça da parte do Senhor? Deus não tem parte contigo. Ele sabia da condição dele, porque a gente sabe da nossa condição. Quantas e quantas vezes a gente sabe que a gente precisa de oração e a gente não tem coragem de orar, porque a gente sabe o seguinte: eu tô em falta com o céu, eu não estou na presença de Deus, e aí você pede para que um intermediário ore por você. Se for preciso, você até paga por isso. Pastor, é quanto? Me diga quanto é, ore por mim, faça isso por mim, porque você não quer chegar até Deus. Então ele não queria chegar até o profeta Aías, porque ele teria que consertar muita coisa quando chegasse diante do profeta Aías. Então ele foi e mandou a mulher se disfarçar. E a mulher se disfarçou. E levou pão, levou bolo. Muita gente faz isso, né? Às vezes ela não quer chegar da forma como ela tem que chegar.
olha, Senhor, eu pequei, eu fiz errado e tal. Não, ela quer chegar com uma solução. Ela quer chegar com um bolo, com pão, com um presente. Só que Deus, ele não se compra. Ele não se vende. E então ela foi e chegou. E a palavra diz o seguinte, que quando ela pisou lá, ele de olho fechado, porque ele estava cego, ele deitado, ele quando ouviu as pisadas dela, ele disse assim, entra, mulher de Jeroboão, porque eu tenho duras novas para te dar. E aí a mulher ficou sem palavras, porque diante de Deus a gente fica indesculpável. Quem é que quando está diante de Deus, que Deus fala sobre o nosso pecado, a gente tem alguma palavra para falar contra Deus? Para mentir. E ela ficou sem palavra ali, descoberta. E ele disse assim, olhe, o Senhor, ele deu um reinado a Jeroboão. E Jeroboão fez tudo que não agradava ao Senhor, fazendo diferente do seu pai Davi, e começou a falar, o texto é muito comprido aqui, e ele não andou nos caminhos, e ele sacrificou ali, idolatrou ali, tal. E ele disse, por causa disso, o reinado vai ser tirado dele. E esse menino aí, quando você voltar, que você pisar lá na sua casa, ele vai morrer. E ele vai ser o único que vai ser sepultado. E todos os homens do sexo masculino vão ser mortos. E assim aconteceu. Então, quando ela voltou para a cidade, que ela pisou lá, o menino morreu. E o que eu quero trazer com isso? Você vê aqui duas famílias, né? Dois casais. A Sunamita e o marido, Jeroboão e sua mulher. Você vê que no primeiro casal, eles não pediram nada a Deus, não pediram nada ao profeta, mas pelo fato deles terem zelo, pelo fato deles serem já um povo de Deus, o próprio Deus fez. E você vê que na mulher de Jeroboão e em Jeroboão, eles não queriam nada com Deus. Eles não queriam frequentar a casa do Senhor. Eles não queriam ter contato com o profeta Aías. Eles queriam benefício. Imagina, você recebe uma profecia e depois de 22 anos, quando tudo dá errado, agora eu sei quem pode me ajudar. Por que ele não foi buscar ajuda lá onde nos templos que ele tinha erguido? Por que será que ele não foi? Porque ele sabia que não resolveria. Então aí, depois de 22 anos, ele vai e vai buscar de novo ao profeta, só que disfarçadamente, né? Mentindo. Então você vê que Deus, ele não vai ter compromisso com quem age assim. Deus, ele não tem compromisso com uma família que não tem compromisso com ele. E aí, como o pastor falou, né, tem decisões que a gente toma lá no passado que vai refletir para o nosso futuro, né? Então, é uma situação assim de família, né? Eu tentei pensar aqui em uma questão de família, de casal, e eu me lembrei desses dois fatos, desses dois casais. E no caso da irmã, eu fico imaginando como é que é esse casal, né? Ela e o marido, ela não estava na presença, mas agora veio para a igreja e está querendo alguma coisa, está querendo uma solução, está querendo que o marido fique manso, que o marido fique calmo, que o marido fique mais caseiro, que o marido pare de trair. Mas eu fiquei perguntando assim, fiquei buscando na pergunta dela, ela dizendo assim, pastor, eu queria que eu e minha casa servissem ao Senhor de verdade. Eu queria que a gente fosse baseado com o Espírito Santo. Eu queria ver meu pastor, meu marido pregando. Eu queria ver alguma coisa desse tipo. Mas você vê assim que, assim como o Jeroboão naquele momento, ele queria algo rápido, algo repentino e algo para ele. Algo egoísta, né? Então, mais importante que o marido seja calmo, que o marido seja caseiro, que o marido seja compreensivo, é que a família ela esteja no altar do Senhor, assim como a família da Sunamita. Porque eles amavam o profeta não esperando que o profeta poderia dar para eles. Eles amavam o profeta porque eles amavam o Senhor. Eles queriam agradar o profeta porque eles queriam agradar o Senhor. Era uma forma de dar a Deus. Então, assim como a gente também, como essa irmã, muitas vezes, se a gente se agradar do Senhor, as bênçãos, a gente não precisa nem correr atrás delas, as bênçãos vão correr atrás da gente. O problema é que a gente não quer ter contato com Deus. O ser humano por si só, na maioria dos casos, é assim, não quer ter contato com Jesus, não quer ter contato com a igreja, não quer ter contato com o profeta, não quer ter contato com o Deus de verdade da Bíblia, mas quando o negócio está terrível, quando é droga, quando é bebida, quando é destruição, quando é violência, quando é polícia na porta, quando é traição, aí a pessoa, é Deus que pode me ajudar. Se tiver um curso de 7 mil reais, eu dou um jeito de pagar. Se tiver alguma coisa assim, eu quero fazer uma coisa porque eu quero uma solução. Então, mais importante do que uma solução repentina para um caso que a gente está vivendo hoje,
é que a gente viva realmente na presença do Senhor. Porque ainda que a gente viva ruim aqui na terra, mas se a gente estiver na presença do Senhor, Ele vai ter zelo por nós e na hora certa Ele vai nos agraciar. Amém, missionário. Excelente observação. E até faz parte um pouco assim do que eu vou abordar aqui nesse segundo ponto, né? Já que no primeiro ponto eu abordei que algo iniciou errado, a raiz tem um erro, e tratando-se de relacionamento, as pessoas ficam presas. Porque eu não sei se você que está me ouvindo sabe, quando você tem uma relação íntima com alguém, algo que está naquela pessoa passa para você e algo dela passa para você. Isso falando em aspecto espiritual, porque Gênesis vai dizer que o homem e a mulher se tornarão dois numa só carne, né? Então, são duas almas se unindo ali numa única carne através do ato íntimo, né? Então, é tanto que muitas pessoas que praticam ocultismo e outras filosofias, se é que eu posso dizer assim, essas pessoas praticam relações nos seus rituais, nas consagrações de seus rituais, de maneira que isso é muito importante. Então, quando você se relacionou com esse homem a primeira vez, algo dele passou para você, algo seu passou para ele. E isso prende a alma de vocês. Vocês ficam aprisionados. É tanto que essas pessoas que deitam com um e com o outro todo dia, você pode ver, não existe nenhuma pessoa, não existe nenhuma. Eu desafio, você pode trazer aqui, se você trouxer, eu pago dinheiro para você, que se relaciona com várias pessoas e tem um equilíbrio espiritual e psicológico. Não tem. Então eu vejo na sua vida um grande desequilíbrio e maior na vida do seu marido. E aí, como vocês estão presos, né? Vocês não conseguem se deixar. Ele manda a senhora embora, a senhora não consegue sair. E se a senhora sair, talvez ele vá atrás da senhora. Se ele mandar a senhora embora na sexta, na segunda, que ele ficar bom da cachaça, da droga, ele vai lhe buscar, porque vocês estão aprisionados. E quando é um laço de alma, como a senhora falou aqui, quando as pessoas estão aprisionadas, elas recorrem a qualquer coisa, como a missionária disse aqui. Eu pago um curso, eu vou fazer um trabalho de bruxaria para ele ficar comigo, como já aconteceu aqui na igreja. Teve uma senhora aqui que pediu para eu trazer o marido dela de volta. Eu fiz... foi até engraçado assim. Eu fiz, não, peraí, irmã, como é que eu vou trazer o marido da senhora de volta? E se ele não quer a senhora, eu não posso fazer. Não, pastor, o senhor vai trazer ele de volta, eu acredito, eu tenho essa fé. Eu fiz, irmã, tudo bem que a senhora tenha fé, eu não duvido da sua fé, mas como é que eu vou trazer o marido da senhora de volta? Faça uma oração, faça um negócio, pastor, um trabalho espiritual. E eu fiz, não tem condições. Aí o que foi que essa irmã fez? Saiu da igreja, a filha dela congregava aqui com a gente, e a filha dela disse, pastor, minha mãe disse que se Deus não resolver, o diabo resolve. Foi para um local, fez um trabalho, disse que esse cara vai voltar. Eu fiz, vai voltar, e vai mesmo, porque esse pessoal aí vai encomendar esse rapaz aí, o marido dela aí, a uma entidade. A entidade vai buscar ele, vai trazer ele pelo cabresto, e ele vai voltar mais endemoniado ainda, mais encapetado, e vai até bater nela. E aí aconteceu o que eu disse, né? Então, quando você está preso a uma pessoa dessa maneira aí, você fica cego, você não mede consequência. É por isso que tem gente assim que diz, se você me deixar, eu vou acabar com a sua vida. A pessoa fala. E aí vai, pega um instrumento, uma faca, uma coisa que está ali perto e acaba com a vida daquela pessoa. Igual um vídeo terrível que me mandaram, um vídeo chocante, horrível aquele vídeo, de um cara que não aguentava uma mulher louca, uma mulher que ele vivia, que tinha 2 filhos, e aí ele foi e deixou ela, e ela disse, aqui, pra você saber que você acabou com a sua família. Botou as crianças dentro do carro, no banco de trás, e desceu um penhasco com o carro e matou ela e as crianças. E ela fez, você vai viver a sua vida inteira sabendo que foi você que fez isso. Olha que loucura. A mulher, ela se matou, envolveu 2 crianças que não tinha nada a ver, só para tentar jogar a culpa numa pessoa que deixou ela. Então esse tipo de coisa é muito louco, muito diabólico. E o que eu vejo aí é que a senhora está amarrada. E aí eu falo a parte que ia pegar um pouco do ponto da missionária, que a missionária abordou. É a questão que, assim como a mulher de Jeroboão só queria procurar o profeta para resolver o problema de saúde do seu filho, né? A pessoa que está na condição da senhora, muitas vezes pode estar dentro da igreja só para isso, que é o que a senhora abordou. Como acalmar ele, como fazer ele parar de lhe trair, como libertar ele da droga, como fazer isso. Então a senhora está querendo envolver Deus, até como se Deus fosse uma entidade
que você apresenta uma oferta, que você entrega algo e ele vai fazer algo de volta. Isso aí é bruxaria. Isso é bruxaria, isso é feitiçaria. Então, a pessoa que está nesse ímpeto de paixão, de aprisionamento, com a alma presa e laçada, o que a pessoa muitas vezes tem é o desejo da bruxaria. E qual é o desejo da bruxaria? É o egoísmo. Que seja meu, que nunca seja de ninguém, que não vá embora, que seja feito o que eu quero. É tanto que a pessoa vai na bruxaria e paga para dizer assim: traga essa pessoa para mim, a pessoa amada, né? Vou trazer a pessoa amada. Só que a pessoa não quer você. Então você nem se importa se a pessoa quer você. Você quer trazer a pessoa de todo jeito, né? Você quer que a pessoa seja amarrada e trazida para você. Isso é egoísmo. E Deus não faz isso. Entendeu? Deus não faz isso. Então se a senhora eu quero, pastor, uma forma, um jeito, um método, quase assim, eu quero uma mágica, pastor, que o senhor faça esse homem parar de me trair, parar de beber, de usar droga e sair de casa. Então a senhora quer aprisionar ele aí para ficar do seu lado. Que ele fique assim. E aí entra num ponto que é terrível, que a senhora está rebaixando Deus. Ou seja, eu só estou... Tanto que a senhora faz pouco tempo que está na fé. Quando a coisa apertou, como a senhora mesmo disse, quando a coisa apertou, eu corri para a igreja. Então quer dizer que a senhora já sabia que existia igreja. Mas só correu por causa disso. Então, a senhora está rebaixando Deus à altura de um homem como esse aí. Que até na classe dos homens, ele está muito abaixo dos homens. E a senhora está rebaixando. Então procuro a Deus para trazer esse príncipe de volta. E com todo respeito, eu fico imaginando o príncipe aqui. Então, isso aí é algo muito perigoso que a senhora está fazendo, porque de repente a senhora pode piorar a situação, porque em vez de encontrar a benevolência de Deus, a pessoa pode encontrar a ira de Deus, né? A mulher de Jeroboão só queria a benevolência, só queria que o filho fosse curado. Só que ele morreu. E todo mundo daquela casa lá, do sexo masculino, morreu. Então a senhora precisa, irmã, buscar a Deus, porque Ele é Deus. Como a missionária falou, eu estou buscando a Deus porque eu quero me arrepender dos meus pecados. Eu estou buscando a Deus porque eu quero ser salva. Porque eu me arrependo dos meus pecados, porque eu quero ser salvo, porque agora eu quero servir a Deus. Eu quero evangelizar, eu quero ganhar almas, eu quero fazer algo para Deus, como foi a sunamita, eu quero agradar a Deus. Eu estou fazendo algo para Deus porque eu quero agradar a Deus. Só que a senhora, no momento nenhum, a senhora quer agradar a Deus, a senhora quer agradar a si, a senhora não quer agradar nem seu marido. A senhora quer agradar a senhora. Entendeu, irmã? Então assim, eu sei que eu estou falando muito direto, mas também se a senhora tiver humildade e absorver isso, a senhora vai entender que a senhora está usando Deus só como um escudo para ter um marido. Me perdoa a expressão, mas a analogia que eu faço é o seguinte: como é que eu faço para adestrar o meu marido? Para ele ser obediente, manso. Eu mandar ele sentar, ele senta. Mandar ele levantar, ele levanta. Sabe? A senhora quer adestrar ele. Como é que eu controlo ele? Para ele ficar em casa, não me trair, não ver pornografia, não usar droga, não beber, não sair com os primos. Eu boto sal grosso atrás da porta, pastor, para os primos não entrar aqui em casa? Me diga uma mandinga, é quase isso. Por quê? Porque a senhora está aprisionada a ele, está presa a ele. E a senhora precisa se libertar disso. Lógico que eu não estou dizendo para a senhora separar, mas se liberte primeiro, entendendo que a senhora precisa buscar a Deus pela sua vida, pela sua alma. Sabe? Não rebaixe Deus a isso. E aí a senhora, buscando a Deus pela sua vida, pela sua alma, pela sua mudança, pela sua conversão, a senhora busca a Deus por isso. E aí quem sabe se o seu testemunho vai impactar o seu marido e ele falar: eu também preciso de Jesus. Mas a senhora não está mandando uma pergunta falando que precisa de Jesus. A senhora está dizendo: eu estou aqui buscando a Jesus porque eu preciso de um marido. E aí tem uma grande diferença. Eu nunca fui para a igreja falando assim: eu estou na igreja porque eu preciso de uma namorada. Eu preciso namorar. Se eu não namorar eu vou morrer. Não. Eu busquei o Senhor porque eu tinha tanto pecado que eu entendi: se eu morrer hoje com os pecados que eu tenho, eu vou direto para o inferno. Bateu arrependimento. Eu fui convencido pelo Espírito Santo do meu pecado, da justiça de Deus e do juízo. Sabe? Então a senhora precisa se convencer disso. A senhora, eu até não culpo tanto a senhora, porque tem tanto pastor que não é pastor,
Tem tanto falso profeta, tanta missionária charlatana na internet, que o povo vê essa fraqueza na senhora e diz: olha, eu sou pastor, eu vou trazer seu marido de volta, eu vou fazer um propósito. Deposite aqui 10 vezes o valor da idade do seu marido, que é a oferta. E aí a gente vai fazer o ritual dos 10 e blá blá blá, inventa tanta coisa e fala que vai trazer seu marido, que a senhora acha que todo pastor é assim, que tem um curso para vender, que eu vou vender um curso para a senhora, que eu vou fazer uma mandiga, um trabalho. Tantas pessoas, gente, eu nunca pensei que eu ia ver isso. Tem um monte de gente que fala comigo no WhatsApp do programa, que fala: pastor, quanto é o seu trabalho? Como é que o senhor faz esse trabalho? Peraí, gente, isso não é trabalho de um pastor, meu trabalho é pregar o evangelho. Quem faz trabalho, quem pratica trabalho são pessoas que mexem com bruxaria, com feitiçaria. Ela vai lá e faz o trabalho dela, entendeu? E é o trabalho dela, é a fé dela, é o jeito que ela vive. Então você tem que escolher se você vai procurar servir a Deus no padrão de Deus, ou se você quer um trabalho. Se você quer um trabalho, você vai falar com a pessoa que faz o trabalho, entendeu? Você pode procurar na internet, você vai achar várias pessoas que vai fazer um trabalho desse, entendeu? Só que aí tem suas consequências também, né? Então a senhora precisa entender isso. Eu acredito que a pessoa que mais precisa de ajuda hoje não é o seu marido, como a senhora falou, é a senhora. A senhora precisa ter clareza do que a senhora está fazendo. A senhora está desesperadamente tentando fazer com que Jesus seja o adestrador do seu marido. Quantas esposas já fizeram isso comigo? Pastor, colo no meu marido, pastor. Colo no meu marido, que quando o senhor está perto dele fica diferente. Ele me respeita, ele fica romântico. Eu não sei o que é que o senhor fala com ele, mas ele fica diferente. Colo no meu marido, colo no meu marido. Eu não posso colar no seu marido, irmã. Eu trabalho. Eu tenho esposa, eu tenho um filho. Eu tenho que dar conta do que eu trabalho, dos contratos que eu pego. Eu tenho que fazer o que eu tenho. Então eu não posso colar no seu marido. Eu não colo nem na minha esposa. Como é que eu vou colar no seu marido? E se todas as mulheres quisessem que eu colasse no marido delas? Então tem pessoas que fazem isso, tem mulheres que fazem isso. Eu já vi vários casos na igreja que eu pastoreio que a esposa está ali. Está na igreja, está buscando, tal, está participando, oferta, dizima, ora, jejua. Participa das coisas, tá lá buscando, a pessoa diz: que bênção. E o marido tá lá no mundão, doido, loucão, desviado, fazendo de tudo, entendeu? Dando surra até no diabo, batendo até no diabo, entendeu? Fazendo coisa até que o diabo duvida. E aí a esposa tá lá buscando. E aí de repente o marido não volta para o Senhor, mas tem um surto assim de mudança. Leva ela para fazer um jantar numa pizzaria, leva ela para assistir um filme, vai no cinema, faz uma coisa, faz outra, compra uma roupa para ela, entendeu? Faz uma coisa, aí ela já para de ir para a igreja, já para de buscar a Deus. Então, em outras palavras, ela está dizendo o seguinte: eu não me importo com o Senhor Jesus, eu não me importo com a igreja, eu não me importo com obra. Se eu tiver um marido que me dê boa moradia, me dê um carro para andar, me leve para passear, compre coisas para mim, que ele me trate bem, que ele venha me mimar, que ele não me traia, que ele não beba, que ele não se envolva com amizades erradas, eu não estou nem aí para o Senhor Jesus. Eu estava ali dentro para o Senhor fazer ele se acalmar. Como o Senhor não fez e ele está calmo, está tranquilo, não está vindo para a igreja, eu nem ligo. Então tem muitas mulheres que fazem isso, inclusive mulheres crentes, que dizem que são crentes, né? Então eu acredito que a maior ajuda quem precisa é a senhora aqui. A senhora precisa entender. Ou a senhora busca Jesus porque ele é Jesus, porque ele é Deus, porque ele vai perdoar a senhora e salvar, que eu tenho certeza que assim como eu, a senhora tem pecados, nós temos pecados e precisamos buscar a Deus por conta dos nossos pecados, porque como diz o salmista, só ele tem um perdão. Ou a senhora procura alguém que faça um trabalho específico para trazer só seu marido de volta. Pois é, pastor, é desse jeito, e eu estou aqui já há algum tempo, e foram muitos casos que eu vi dessa maneira, né? Já vi uma mulher, né, que veio aqui um certo tempo, e ela disse assim, com essas mesmas palavras: pastor, colo no meu marido porque ele está usando droga, porque ele está assim, e eu sei que se o senhor ficar perto dele, ele vai deixar de usar droga. E isso não existe, porque quando ela diz assim: eu quero que ele deixe de usar droga, eu quero que ele deixe de estar andando com amizade errada, eu quero que ele deixe de frequentar tais lugares, deixe de chamar a palavra, não deixe de ser violento. Isso só acontece de uma maneira: se converter. Porque a gente tem que ser despido do velho homem. Então é como se a pessoa quisesse frutos de convertido em pessoas que nem foram para Jesus ainda. Então é muito mais assim, que uma coisa muito forte que o pastor falou é o seguinte: quem sabe se você tem uma nova vida, se você tem um novo estilo de vida, vai ser tão impactante que ele vai querer o teu Deus, ele vai querer o teu Jesus, ele vai dizer assim: eu preciso do Jesus da minha esposa,
eu preciso do Jesus da minha mulher. Mas às vezes as pessoas elas rebaixam tanto Jesus numa esfera tão pequena, que ninguém consegue entender a grandiosidade desse Deus e não consegue ter temor, não consegue ter nada. Porque pensa o seguinte, Jesus é qualquer coisa, Deus é qualquer coisa, ir para a igreja é qualquer coisa. Então a gente não consegue demonstrar essa seriedade que é o nosso Deus, que é o nosso Jesus. Mas na verdade, todas as vezes que alguém leva o Senhor a sério, as outras pessoas podem até não gostar. Mas em algum momento elas vão dizer o seguinte: verdadeiramente aquela pessoa serve ao Deus de verdade. Verdadeiramente o Deus dela é verdadeiro. Verdadeiramente Ele é o Deus que, se um dia eu me converter, eu vou ser igual a ela. Um dia eu vou servir a esse Deus. Então vai muito mais do nosso testemunho, vai muito mais da gente. E também tem algo assim que acontece muito com as mulheres, que é o seguinte: ela falou até a respeito de auxílio e tal, do governo. O que acontece com as mulheres é que é criada uma dependência não apenas emocional, mas também financeira, até porque ela começou a se relacionar aos 16 anos, né? Então, para as mulheres, acontece muito isso, de que existe um medo, existe sabe, aquela insegurança. Mas e agora? O que é que me aguarda lá na frente? Ele já me expulsou de casa, ele já fez isso. O que é que me aguarda lá na frente, né? Mas a gente sabe o seguinte, que Deus fala o seguinte: eu sou o marido daquelas que não têm marido. Eu sou o pai dos órfãos, né? E ele cuida. Tem um testemunho aqui de perto, de uma mulher que vive sozinha aqui na igreja, que não tem marido, não tem nada. Ela vive melhor do que muita gente. E eu fico pensando assim, eu digo, meu Deus, como é que ela consegue viver tão bem? Ela não tem marido, ela não tem ninguém para ajudar ela, mas ela consegue viver bem, ela oferta, ela é zelosa com a obra do Senhor. E tudo que ela bota as mãos prospera de uma forma extraordinária. E ela é extremamente feliz. Porque a alegria dela não está em um homem, a alegria dela não tá em um amigo, não está em ninguém. A alegria dela está no Senhor Jesus. Então, a nossa alegria, ela tem que estar em Jesus. E, como o pastor está falando aqui, mais vale o nosso Deus. A Bíblia fala o seguinte: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Então, eu tenho certeza que Deus vale muito mais do que uma situação como essa. Até porque Ele está expulsando, né? Ele está botando para fora. E às vezes é mais fácil ficar se humilhando para um homem do que a pessoa se humilhar para Jesus. Só que tem uma coisa. Quando a gente fica se humilhando para uma situação dessa, é inútil. Só que a Bíblia diz o seguinte, que se a gente se humilhar diante da poderosa e potente mão do Senhor, Ele em tempo oportuno nos exaltará. Se a gente se humilhar em secreto, Deus vai nos responder em público. Então, muitas vezes, a gente não quer chegar até Jesus. O pastor até tinha uma frase que ele falava antigamente, que era assim: vocês estão intrigados de Jesus, é? E realmente parece, às vezes, que o ser humano fica intrigado de Jesus. A gente não quer chegar até Ele. A gente não quer se ajoelhar até Ele. A gente não quer ir orar. Mas, se for preciso, a gente se humilha para patrão, se humilha para marido, se humilha para mulher. E a gente faz coisas tão absurdas que depois de um tempo você fica até com vergonha de certas coisas que você fez. Só que por Jesus você nunca faria. Quantas coisas você já deve ter feito por uma mulher? Passou vergonha na família, passou vergonha no meio dos amigos. Quantas coisas você já se submeteu por causa de um homem? Você passou vergonha até na frente da sua mãe, na frente do seu pai. Sei lá, coisas terríveis e coisa absurda que hoje, quando você olha para trás, você se envergonha. Mas às vezes, quando você está na igreja, você não tem coragem de levantar a mão e dar um glória a Deus alto, porque você fica tímido. Então, o Senhor, Ele vê essas pequenas coisas, o Senhor está vendo tudo. E só para fechar, eu estou me lembrando de um fato aqui, que Jesus, Ele estava passeando e vieram seguindo Ele 10 leprosos, né? Essa história todo mundo conhece, e 10 leprosos vinham seguindo ele. A gente sabe que o leproso, ele vive à margem da sociedade. Ninguém pode chegar perto dele, ele não pode ter família, ele não pode ter amiga, ele não pode ter ninguém. E Jesus, ele vai e libera uma palavra para aqueles leprosos, e ele diz: vão se apresentar aos sacerdotes, e no meio do caminho o milagre vai acontecer. E assim acontece. Eles vão até o sacerdote, e no meio do caminho o milagre acontece, eles ficam limpos. E apenas um volta, né? Então você vê que na maioria dos casos o ser humano age dessa maneira. Um volta para continuar servindo a Jesus. Não apenas para dizer o seguinte: Jesus, eu não quero mais ficar à margem da sociedade. Eu não quero mais ser desprezado pela sociedade. Se a sociedade já me considerar e eu puder estar de volta à sociedade, já está ótimo. Se eu puder conseguir aquilo que eu queria, já tá ótimo.
Mas teve um que ele agora estava limpo e ele era como qualquer um outro. Mas ele diz o seguinte: eu preciso voltar para aquele que me tirou da lama, para aquele que me tirou da vergonha, para aquele que me tirou de um lugar que ninguém poderia me tirar. E eu vou servir a esse Deus. E é isso que eu, que a irmã, que todos os irmãos que estão aqui, a gente precisa fazer. Porque quando a gente chegou até Jesus, a gente era leproso. Quando a gente chega até Jesus, a gente fede, a gente é leproso, a gente não presta. E Jesus, ele vai e ele liberta a gente, ele limpa a gente. E agora fica a questão, a gente tem que voltar até Jesus. E voltar para ele, para glorificar e engrandecer o nome dele e contar testemunho. Então, irmã, que essa palavra fique no seu coração e que a senhora entenda. Eu sei que foi falado muita coisa aqui, assim como o pastor falou, nos comentários aí do RBT Plus, muita gente vai acrescentar. E se a senhora tiver com o coração aberto, com o coração quebrantado, eu creio que Deus pode lhe ajudar muito, muito mesmo. Talvez até no seu espírito esteja falando ainda mais. Porque às vezes quando a gente está ouvindo uma palavra, dentro da gente fica aquela resposta que ainda vai além, que é mais profundo ainda. E Deus está falando com a senhora. E eu tenho certeza que, eu creio que a senhora vai tomar a posição certa. Eu creio que a senhora agora vai entender e vai buscar Jesus pelo que Jesus é. E eu sei que quando Jesus lhe restaurar, a senhora vai voltar e vai ser esse leproso que voltou arrependido vai servir a Jesus. E agora, assim como a senhora está colhendo uma plantação muito ruim, uma hora a senhora vai colher uma plantação muito boa, porque a Bíblia diz que quem planta chorando, a divina semente, ela depois de um tempo, ela volta feliz, satisfeita, colhendo os seus molhos, né? Então, a senhora passou um tempo de colheita ruim, de plantação ruim, está colhendo algo pior, mas se a senhora plantar agora algo eterno, algo bom, daqui a um tempo a senhora vai estar colhendo algo maravilhoso e a senhora vai estar dizendo assim: meu Deus, muito obrigado, e se fosse preciso, eu faria tudo de novo. Amém, missionária. No primeiro ponto eu abordei que quando algo se inicia errado, né, que a semente errada, que tem uma raiz errada, vai dar algo muito errado. E de fato a senhora vê o que deu, né? O que eu observo, o primeiro ponto é isso, e que vocês ficarão amarrados, porque o diabo amarra almas, né? Através do pecado, através do contato íntimo, através das relações. E vocês estão muito amarrados. Eu expliquei para a senhora, nesse segundo ponto, vocês estão presos, amarrados, e que a sua busca, em tudo que a senhora falou aqui, parece uma busca própria, egoísta. E esse é o desejo daquele que procura feitiçaria, né? Traga essa pessoa de qualquer jeito, não quero saber, eu quero ela, né? E o terceiro ponto que eu vou falar aqui para a senhora, explicar, não é nem para trazer o marido da senhora de volta, como a senhora pediu. O terceiro ponto é como a senhora se desamarrar dele. É isso que eu vou ensinar para a senhora. E também vai servir para muita gente, porque quando eu me converti há quase 21 anos atrás, tinha uma missionária, mãe de um amigo meu, que ela vivia também num relacionamento como o da senhora. Tudo que seu marido faz, o dela fazia pior, né? Ao ponto da amante ligar para ela na noite, na madrugada, enquanto ela esperava o marido em casa, e a amante dizia, ligava para ela e falava: sabe onde teu marido tá? Ele tá aqui, ó, escuta. E colocava, ou sei lá, no viva voz, enquanto ela se relacionava com o marido da irmã. E a irmã ficava ouvindo, né? E eu era muito menino ali, não sabia aconselhar. Quando eu escutava aquilo, a irmã chorando, dizia: irmã, mas a senhora desliga o telefone, irmã. Não atenda, não aparece o número dela aí, a senhora não fala não, nada. Mas eu fiquei ouvindo, Josué, fiquei ouvindo até o final e tal. E ela, não sei o que, Deus vai fazer justiça, Deus vai honrar. E ela vivia buscando. Todo dia a missionária lá, a irmã, estava buscando um círculo de oração, culto, todo dia. E aí o marido dela foi e voltou. Veio para casa, disse que se arrependeu e tal, trouxe tudo de volta. Assim que o marido dela voltou, a primeira coisa que ela fez foi não ir pro culto no domingo. E a gente sempre subia junto para ir pra igreja, eu, ela, vários irmãos, todo mundo subia para ir no culto. E aí ela fez: não, hoje eu não vou não, ele tá de volta, graças a Deus, Deus atendeu a minha oração, eu tenho que ser sábia, né? Ele ainda não se converteu, e ele me chamou para sair, eu vou ter que sair com ele. Eu fiz: ó, irmã, eu acredito que se foi Deus que trouxe ele de volta, a senhora deveria demonstrar para ele honra. Dizer assim: ó, eu honro a Deus primeiro do que você. Deus vale mais do que você, certo? Você voltou, mas eu honro mais a Deus. Porque aí ele vai ver o compromisso da senhora com Deus. E aí, quem sabe, ele vai querer conhecer esse Deus que a senhora leva tão a sério. E também, por outro lado, ele vai ver que a senhora não é um capacho, que ele vai lá, faz o que quer, depois volta e a senhora está à mercê dele. Eu acho que, enfim,
Ela não gostou muito, eu também não tinha idade para aconselhar ela, né? Mas foi o conselho que eu dei, se fosse hoje eu falaria a mesma coisa. Ela não gostou e foi embora, e começou a ir, a faltar, e a irmã sumiu o círculo de oração e tudo, né? Foi viver as delícias, né, da segunda lua de mel, se é que pode se dizer assim, passeando e tal. Quando foi, acho que com menos de 2 meses, ele foi embora de novo para a mulher que ele vivia, para a amante. E depois disso, nunca mais ele voltou. E ela envelheceu assim. E nunca mais arranjou ninguém, e já é uma senhorinha de idade hoje. E eu penso assim, as pessoas, né, por meio das suas relações psíquicas, relações carnais e tal, as pessoas ficam tão presas umas às outras que, tipo assim, a razão de existir da pessoa se torna o outro. Eu sou casado com a missionária, eu tô com uma missionária há 17 anos já, no total. Namoro, noivado e casamento, 17 anos. Ela é uma bênção na minha vida. É meu melhor amigo, minha melhor amiga. É quase como se fosse minha mãe, né? Cuida de mim, faz tudo. É tudo pra mim. Só que a razão pela qual eu existo não é ela. Eu não posso existir. Ela não pode ser a razão pela qual existe. A razão pela qual existe, que eu me movo, que eu faço tudo, é Jesus. Então Jesus é a razão pela qual eu estou casado com ela. É Jesus que dá razão para o meu casamento. É Jesus que dá razão para os meus filhos, para o trabalho, para qualquer coisa que eu faça. Então Jesus me dá motivo para eu levantar da cama e viver minha vida, né? Porque se Jesus não existisse, era melhor eu morrer. Porque a vida sem ele é horrível. Então, para a gente se desamarrar de alguém, a gente precisa chegar a esse entendimento. Antes de eu conhecer a missionária Dalit, me casar com ela, namorar e casar, eu vivia um relacionamento do mundo. Eu era do mundo e tinha uma namorada do mundo. E vim para Jesus e tinha ela. E quando esse relacionamento acabou, que essa namorada acabou, eu achei que minha vida tinha acabado. E comecei a definhar, murchar igual uma planta seca. E até parei de ir para alguns cultos assim, porque eu só fazia chorar no culto, entendeu? Porque minha alma estava presa dessa pessoa. E quando eu cheguei ao entendimento de que a única razão que eu devo buscar para existir é Jesus, aí pronto, acabou essas coisas. Acaba a melancolia, acaba essa loucura que a gente vive. E assim, irmã, a senhora está muito perturbada por tudo que a senhora escreve, por tudo que a senhora fala, pelos áudios que a senhora mandou. A senhora está muito desequilibrada, a senhora precisa se desamarrar desse homem, entendeu? Se a senhora chegar a esse entendimento, quando ele falar assim, vai embora, na verdade ele nem precisaria mandar a senhora embora. Só o fato da senhora estar vendo os vídeos, ele traindo a senhora, vendo essas coisas terríveis, a senhora pegaria seus filhos e ir embora. A senhora ir embora, vai embora, pegue seus filhos, sai daí e vai servir a Deus. E a senhora vai ser feliz servindo a Deus. Entendeu? A senhora vai dizer, a razão de eu existir é Jesus, não é ele. Então a senhora pegaria seus filhos, sairia. E como a missionária falou aqui, que o Senhor é marido daquelas que não tem marido, Deus ia prover, a senhora já tem uma renda aí, não é muito, mas tem uma renda. Deus ia dar meios, e a senhora ia viver servindo a Deus alegremente, pregando, ganhando almas, congregando. Como eu já vi pessoas fazerem. Eu já vi testemunho de mulheres que não aguentaram mais ser traídas, não aguentaram mais ser enganadas e foram embora. E pessoas, eu não preciso de um homem para viver, eu preciso de Jesus. Foi embora, foi ver a vida, o marido nunca se converteu. O marido sempre foi ímpio e Deus colocou um homem bom no seu caminho, se casou novamente. E se casou, eu estava vendo um caso de um pastor amigo meu que a irmã dele passou muito sofrimento, era ímpia, se envolveu com homens e teve 4 meninas, né? E de homens diferentes, né? E aí sempre passou por isso, depois ela se converte depois de muito sofrimento e estava sofrendo com o homem e passava de tudo, inclusive apanhar do marido. E aí ela deixou ele, porque ela fez... Jesus não quer que eu me rebaixe a isso. Jesus morreu na cruz por mim, então deve ter algum valor, né? Se Jesus morreu na cruz por mim, se Jesus é o Filho de Deus e morreu na cruz por mim, eu tenho algum valor. E aí ela deixou esse cara e foi ver a vida dela, servindo a Deus, feliz da vida, estava lá feliz, não pensava nem em casar mais. E aí na igreja conheceu um homem que foi um homem de Deus e assumiu ela e as 4 filhas e ficou casado com ela lá e tal, e foi uma bênção, tratava ela bem, abriu um comércio com ela e viviam felizes, sabe? E o que a senhora precisa, irmã, e todos os ouvintes precisam, é encontrar a paz e a felicidade, entendeu? E a senhora está achando que a felicidade da senhora está nesse homem. Como eu já falei aqui, irmã, com todo respeito, eu fico imaginando o príncipe que a senhora tem aí em casa. Uma pessoa que todo final de semana bebe, que usa droga, a aparência desse homem deve estar deplorável, né? Deplorável. E a senhora está pensando que a felicidade está nisso, sabe? É porque a senhora está presa a ele. Como tanta gente que vai ouvir
esse programa no YouTube, que está presa a um homem ou a mulher e não consegue deixar. Eu já vi homens que falam, pastor, eu tomo um tapa na cara, ela me arranha, ela me cospe, ela me xinga, joga minha roupa na calçada. Mas no outro dia está atrás da mulher de novo. Por quê? A alma dele está presa dela. Então ele paga, ele faz qualquer coisa, ele briga com o leão para continuar com aquela mulher, apanhando na cara, sendo humilhado, entendeu? Aí você perde completamente o senso de valor e você deixa de ser imagem e semelhança de Deus para se tornar um objeto de escárnio e de vergonha, né? Sabe? Assim como eu sei que para a missionariedade eu não sou a razão dela existir, né? Longe disso, e talvez eu não seja esse príncipe, né? E ela encontra em Jesus uma razão muito maior para viver, muito maior para existir, para estar casada comigo. É assim que funciona. E talvez a pessoa carnal ouvindo a gente diz, que loucura é essa que esse cara está falando, né? É porque a pessoa carnal ela não entende a mente de quem é espiritual. Mas quem é espiritual entende a mente de quem é carnal, como está escrito em Coríntios. O homem espiritual está escrito que ele discerne todas as coisas, mas ele mesmo não é discernido. Então, eu acredito que a senhora precisa chegar a esse entendimento, irmã. Se valorizar. A senhora ainda tem uma vida para viver. E, sendo muito sincero e honesto com a senhora, pastores não fazem esse tipo de trabalho, sabe? Um trabalho, vender algo. Se algum pastor aparecer na sua vida, na sua igreja, na sua casa, no seu celular, dizendo que vai fazer isso, ele não é pastor. Ele está invocando espíritos malignos para fazer isso. Entendeu? E se seu marido voltar por meio de qualquer trabalho, seja de pastor ou de outro, ele vai voltar pior. Porque quem vai amarrar ele são as entidades. E a senhora não pode ser egoísta a esse ponto. Entenda também que ele pode não querer mais a senhora e viver a vida dele assim no erro. Ele também pode querer isso, né? E se a pessoa quer deixar a gente tem que deixar ela embora. Entendeu? Nem Deus obriga a gente a servir a ele. Por exemplo, Deus está lá e se você está servindo a Deus na igreja, se você disser assim, Jesus, eu quero cuspir na Bíblia, eu quero tocar fogo na Bíblia, eu quero pichar o muro da igreja e sair falando mal da igreja, do pastor, de todo mundo. Deus deixa a senhora fazer isso. Deus ele deixa a pessoa fazer o que a pessoa quiser. Embora lá na frente vai ter uma consequência, mas ele deixa. Então, se nem Deus obriga a gente a ficar casado com ele para sempre, por que a senhora vai querer que um pastor ou um bruxo, alguém faça um trabalho para que seu marido fique preso a senhora para sempre, né? Isso é egoísmo, isso é uma loucura. E eu espero aqui ter ajudado a senhora e outras tantas pessoas que estão sofrendo no relacionamento, né? E só para deixar claro para a senhora, para todas as pessoas irmãs, né? Que geralmente faz isso é mais mulher, mas homem também. Não faça de Jesus um escudo, sabe? Um adestrador de marido, de esposa. Eu estou buscando a Jesus para que meu marido fique calmo, pare de me trair, não saia para beber e fique só em casa. Isso é uma loucura, isso é uma coisa horrível. Isso na minha experiência, isso soa como blasfêmia, porque você está humanizando Deus, entendeu? A gente busca a Deus porque Ele é imenso, Ele criou o universo, Ele tem o mundo na palma das suas mãos. Ele conta os fios de cabelo da cabeça de todos os seres humanos. Ele escuta todas as orações de todas as pessoas que falam em todos os idiomas, entende todos e responde todos ao mesmo tempo. Ele é onisciente, ele sabe tudo que a gente está pensando, que a gente vai pensar, sabe tudo que os anjos pensam, tudo que os demônios pensam, ele sabe tudo, sabe todas as coisas pelos séculos dos séculos. Ele tem todo o poder. Ele tem poder de criar, ele tem poder de destruir, ele tem poder de refazer, ele dá a vida, ele tira a vida, ele faz nascer, ele faz morrer, ele exalta o abatido, ele abate o exaltado, ele faz tudo isso porque ele é Deus. Ele para o trovão, ele para o vento, ele para o mar, o vento obedece ele, o mar obedece ele, as legiões obedecem ele, porque ele é Deus, ele é poderoso. Ele morreu, ele desceu nas regiões profundas da terra, no terceiro dia ele ressuscita, ele toma a chave da morte e do inferno e ele sobe e concede dons aos homens. Ele é Deus, o nome dele é Jesus. Então a gente tem que servir a ele porque ele é isso. Ele é grande, ele está em todos os locais, ele é onipresente, ele está aqui no estúdio, ele está aí na sua casa, ele está na casa de cada ouvinte aqui. Então não tem condições de eu procurar um Deus desse tamanho para dizer, adestre esse meu marido aqui que bebe, que sai com os primos, que está usando droga e que está me traindo. Não tem condições. A senhora não pode fazer isso, que a senhora está rebaixando a Deus. A senhora está tentando, porque Deus ele não se rebaixa. Porque ele está exaltado pelos séculos dos séculos. Só teve um que achou que ele nem achou que ia rebaixar a Deus. Ele achou que ia colocar o trono semelhante ao de Deus. Ele foi abatido.
imediatamente ele foi julgado e condenado. Então a senhora precisa ter essa compreensão. E eu espero ter ajudado a senhora, né? Porque um pastor de verdade, por mais dura que a verdade seja, ele tem que chegar e falar a verdade para a pessoa, né? Então tá aqui a verdade. Espero ter ajudado a senhora, espero ter ajudado os ouvintes. E que, se a senhora não compreendeu bem, o programa vai ficar gravado. A senhora escuta tudo de novo, vê os comentários do YouTube, que eu tenho certeza que o povo vai lhe ajudar, tá bom? Então, pessoal, para quem está em casa aí, esse aqui foi o quadro Socorro Vem do Alto. Aqui é o programa Última Chamada, exibido toda quinta-feira aqui na 100.5, a partir das 22 horas, quinta-feira. 22 horas a gente entra no ar na 100.5 no site. E na sexta-feira nosso programa é postado no YouTube, tá bom? Então se inscreva no nosso canal do YouTube, quinta-feira a gente vai estar aqui. Eu vou deixar tocando o louvor aqui bem rapidinho, só lembrando que nosso programa precisa da sua oferta para continuar no ar, para a gente pagar o nosso horário. Fale com a gente pelo WhatsApp 83 DDD da Paraíba 839 9105 6834 839 9105 6834. É chave Pix, é o WhatsApp do programa. Fale com a gente, oferte. Você que está no YouTube aí assistindo, abra o seu aplicativo de banco, aponte o Pix aí, a câmerazinha do QR Code, bote no canto da tela e oferte para manter essa programação no ar, tá bom? Então, pessoal, vou deixar tocando esse louvor aqui e em seguida a gente volta com uma palavra para abençoar a tua vida. Os profetas do Senhor são portadores da poderosa palavra de Deus que cura, liberta e salva. Fique agora com os profetas da última hora. Amém, pessoal. Estamos de volta. Vamos aqui para Provérbios 13, 20, tá bom? Diz assim a palavra do Senhor: aquele que anda com os sábios será cada vez mais sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Eu queria falar algo que me veio ao entendimento ontem. Ontem eu estava meditando e estava com a missionária. E a gente está ali buscando, meditando, ouvindo, aprendendo. A gente entendeu o seguinte, que os relacionamentos que a gente tem na nossa vida, eles abrigam as nossas colheitas. Ou seja, como assim? O tipo de gente com quem eu ando vai dizer o que eu vou colher na minha vida. Aqui está escrito que se eu ando com sábios, eu vou ficar cada vez mais sábio. E consequentemente, ficando sábio, vai acontecer o que a Bíblia diz. Que o tesouro da sabedoria é riqueza, honra. Entendeu? Paz. Então, o tesouro da sabedoria é muito grande. E também posses, né? Ele acrescenta as nossas posses. Então a gente tem riqueza, a gente tem honra, a gente tem paz. Então, se eu ando com os sábios, eu adquiro mais sabedoria. E adquirindo mais sabedoria, eu vou receber os frutos da sabedoria. No entanto, se eu ando com os tolos, se eu me acompanho destes, eu vou terminar mal. Eu vou colher os frutos da tolice, os frutos que os tolos, os insensatos colhem. E quais são os frutos que eles colhem? Pobreza, sofrimento, desonra, vergonha, brigas, né? E quantas pessoas terminam a sua vida, encerram sua história, né? Se é que eu posso dizer assim aqui na Terra, encerram o seu espetáculo, né? As cortinas do espetáculo fecham, as cortinas da vida, e você termina a sua vida aqui nesse plano, nessa terra, de uma maneira terrível. O companheiro dos insensatos acabará mal, o companheiro dos tolos acabará mal, assim como eles acabam mal. E eu queria deixar muito claro para você que os nossos relacionamentos, as nossas companhias, elas abrigam nossas colheitas. Tá lá com as pessoas. Você observa que quando Ló, como até falei, acho que foi semana passada, quando ele andava com Abraão, quando ele estava com Abraão, ele era guardado, protegido e prosperava, porque Abraão era o homem de Deus. Mas assim que Ló se afasta de Abraão, Ló vai para um cativeiro. Depois, quando Ló vai para outra cidade que ele escolhe, a cidade é destruída e ele perde tudo. Então a colheita de Ló foi a destruição. Agora, observa de quem Ló se acompanhou morando em Sodoma e Gomorra. Ló se acompanhou de quem? De presbíteros, de homens de Deus, bispos, pastores, profetas. Ló se acompanhou de homens devassos, promíscuos, insensatos, e pessoas que só pensavam nas coisas dessa terra, nos prazeres carnais e também nos bens materiais, porque a Bíblia vai dizer que Sodoma e Gomorra era muito rica. E as pessoas comiam pão regaladamente e não abrigavam o órfão e a viúva. E também a ira de Deus veio sobre ele por causa disso, deles. Então Ló acaba mal.
Ló termina mal. Mas quando você vai ver a história de Obed-Edom, lá em 1 Samuel, diz que Davi tenta trazer a arca para si, para o seu reinado, mas de uma maneira errada, de uma maneira que não estava na lei de Moisés. Uzá morre, Davi diz: eu vou deixar a arca aqui na casa de Obed-Edom. E Obed-Edom abriga na sua casa não um objeto roubado, não de um ladrão, de um assassino. Ele não abrigou ali cocaína, maconha, droga, arma. Ele não abrigou ali bebida, ele não abrigou ali ídolos da feitiçaria. Ele abriga ali a arca da aliança que pertencia ao reinado do Deus de Israel, que era Davi. E a Bíblia fala que em 3 meses, apenas 90 dias, a vida de Obed-Edom muda completamente, de maneira que as pessoas dizem: ó rei, tu não vai trazer a arca para ti, porque tudo quanto Obed-Edom tem na sua casa foi abençoado depois que a arca está lá. Ou seja, Ló se acompanha dos moradores de Sodoma, até conquista alguma coisa, mas perde tudo. Obed-Edom recebe em sua casa e dá consentimento e abre as portas da sua casa para o rei de Israel, o rei Davi, e principalmente para a Arca da Aliança. Em 90 dias, Deus muda a vida desse homem. Eu me lembro até de um jovem aqui na igreja que se acompanhou do evangelista João. Ele se acompanhou do evangelista João, procurou o evangelista João e disse: varão, eu estou preso nas drogas, eu estou assim, eu preciso de ajuda. E ali o evangelista, toda noite, dando palavra para ele, disse: vem aqui na minha casa, e dando palavra para ele, palavra. De maneira que um dia estava tendo uma consagração na nossa igreja, na nossa congregação, de manhã cedo. Esse rapaz chegou lá, 5 horas da manhã, acho que era a consagração, parou a moto, entrou chorando na consagração e disse: eu não quero ir para o inferno, eu não quero ir para o inferno. E se arrependeu, se acompanhou do evangelista João, foi crescendo na palavra. Deus abençoou seu trabalho, Deus tirou ele das drogas, Deus foi abençoando sua vida. Eu chegava na igreja, cadê o pessoal? Eles iam orar, estavam orando toda noite, buscando. Ele começou a trabalhar na construção do centro de missões, ofertando. Ele chegou assim, o semblante mudou. E uma pessoa que chegou ali que sabe, que eu nem entendia. Eu nem conseguia. Eu dizia: Senhor, será que ele sabe que ele está vivo? Chegou totalmente aéreo, mudou. Estava dando palavra no púlpito, dando palavra boa, palavra revelada. Me deu conselho, sabe? No momento de crise, que eu estava ali para tomar uma decisão, ele me deu um conselho de sabedoria. Entre várias pessoas, ele me deu um conselho de sabedoria que está me abençoando hoje. Ele me deu um conselho que hoje eu estou sendo abençoado. Eu estou sendo abençoado agora, pelo conselho que ele me deu. Eu ia tomar uma decisão, ele fez: não, pastor, não faça isso. E quando ele abriu a boca, saiu sabedoria da boca dele. E ali, ele com muita sabedoria me aconselhou. Ou seja, aquele rapaz que há meses atrás era um drogado, um perdido, ia morrer, era abençoado no trabalho, era abençoado, estava tendo destaque na obra, pregando no púlpito, estava aconselhando o próprio pastor dele. Aí ele começou a se afastar do evangelista João e se acompanhou de marginais, de pessoas que estavam ali, daquela vida, como é que eu posso falar? A vida do marginal, né? Aquela vida ociosa, aquela vida de maquinação de coisa errada. E foi se acompanhando, e eu disse: cuidado, várias vezes. Cuidado que é assim. E aí ele deixou a companhia do evangelista João, a companhia do pastor dele, que sou eu que estou falando. E hoje, agora, ele pode estar me ouvindo de dentro do presídio do Roger, em João Pessoa. Ele está preso. Está na cadeia. Eu poderia encerrar a pregação agora e ir para casa, né? Eu acredito que Deus já tinha falado com todo mundo. Mas eu não vou encerrar agora. Eu vou fazer uma pergunta para você que está me ouvindo aí. Você está se acompanhando de quem? Você está se acompanhando de quem? Com quem você anda? Você está se acompanhando de quem? Homens de Deus? Mulheres de Deus? Ah, pastor, é um homem de Deus, é uma mulher de Deus. Quais são os frutos que essa pessoa tem? Qual o fruto que ela tem? Mentira? Contenda? Rebelião? Qual o fruto que ela tem? Roubo, engano, assassinato, droga, prostituição, adultério, divórcio? Qual o fruto que essa pessoa tem? Eu vou dizer uma coisa. No dia que ela for colher, você também vai colher, junto com ela.
E é bíblico. Deus dá um alerta lá em Apocalipse 18, dizendo para o povo dele: povo meu, saia do meio da Babilônia, para que vocês não se tornem cúmplices dos pecados deles e também dos flagelos que vai cair sobre eles. Porque se vocês estão juntos no pecado, na hora que o flagelo cair, vai cair para vocês também. E eu quero dizer uma coisa para vocês: sempre que a gente se acompanhar dos sábios, dos homens de Deus, das mulheres de Deus, a gente vai colher coisa boa, coisas boas. Todas as vezes que eu me acompanhei de pastores, homens de Deus, pessoas espirituais, não precisavam nem ser pastores, eu colhi coisas boas na minha vida, recebi profecia boa, recebi bênção, oração. Mas todas as vezes que eu abri a porta da minha vida para entrar pessoas, até que diziam que eram crentes, que não eram crentes, colhi coisas ruins. E você que está ouvindo agora, Deus está falando muito forte com você, e você sabe que você precisa desatar laço com muita gente que não tem nada para te oferecer. Essa pessoa com quem você conversa, compartilha, conta a tua vida, conta tudo da tua vida, até coisa íntima da tua vida você conta. Essa pessoa tem o que para te oferecer? Essa pessoa serve a qual Deus? O Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, ou ao Deus desse século? Então a Bíblia, ela tem conselho para tudo, meus amados. O problema é que a gente faz tudo errado, se acompanha dos maus, e quando está colhendo diz: eu não sei porque eu estou vivendo isso. Chegou um varão e pediu ajuda para mim, para algumas pessoas da congregação, e eu falei: não ajuda esse cara não dê ajuda para ele não. Pastor, por quê? Por que não dê ajuda? Porque você precisa entender o seguinte: essa pessoa está assim porque ela já prejudicou várias pessoas e hoje está colhendo os flagelos do mal que ela praticou, ou ela está assim porque ela foi injustiçada? Porque se ela estiver colhendo os flagelos do que ela plantou e você for ajudar ela, você está sendo companheiro de um tolo, de um insensato. E assim como ele vai acabar mal, você também vai. Então a gente precisa ter esta compreensão. Está aqui a missionária Dati, muitas vezes está gerenciando aqui o WhatsApp da programação. Ela diz: olha, tem muitas mensagens para você responder lá. E eu gosto de responder calmo. E aí eu vou vendo as mensagens. É muita gente que eu não sei o que é, eu não sei explicar. Parece que tem um sensor assim, dizendo assim: aquela pessoa é errada. Faça amizade com ela, faça negócio com ela, se junte com ela, se acompanhe com ela, coma com ela, divida com ela, compartilhe sua vida com ela. Pronto. Tem mulher que é assim, ela tá solteira, apareceu o cara, é uma benção, um homem de Deus, ora, busca, sabe, um homem exemplar, ama ela, tá apaixonado por ela, quer casar com ela. Isso aí não quero não gosto dele não quero isso não, eu não vou me acompanhar com esse homem não. Aparece um vagabundo, sabe, enganador, não é crente, é horrível, é terrível, é um demônio que ele se materializou numa pessoa. Ela diz: isso aí eu quero, isso aí eu gosto, vou assumir, vamos pastor, eu tô até com pressa, eu quero casar até rápido. E vai lá e se junta, e aí vai sofrer, vai passar a vida inteira se lamentando, até como é o caso aqui da irmã do Socorro Vem do Alto. Eu não sei, mas quem sabe se quando ela era adolescente, se apareceu algum rapaz assim da faixa etária dela, 16 anos, 17, olha, eu quero namorar, um namoro sadio, eu quero pedir ao seu pai para namorar com você na sua casa. E ela veio, não quis. Arranjou um homem bem mais velho do que ela e tá vivendo tudo isso, na primeira noite já engravida. Então a gente tem que analisar isso. Teve uma irmã aqui na igreja, que ela hoje não tá mais na fé, mas o tempo que ela teve aqui na igreja, eu dizia: olha, irmã, agora que você se converteu, você é jovem, você é solteira, se você fosse relacionar com alguém, porque eu sentia que ela queria se relacionar com alguém, né? Pelas roupas que ela vestia, eu dizia: ela quer alguém. Mas se você fosse relacionar com alguém, irmã, procura... Ela se vestia muito provocante. Eu dizia: procura, irmã, alguém que seja aqui da casa. Mas se não for daqui da igreja, mas que seja um homem de Deus de outra igreja, mas procura alguém e tal. Aí a mãe dela: olha, pastor, ela tá com um rapaz, viu? Ela quer noivar, quer que o Senhor abençoe as alianças e tal. Tá bom, quem é esse rapaz? Traga aqui pra conhecer. Não, ele não é crente não. Eu fiz: ih, rapaz, tem alguma coisa errada, vamos conversar. Quem é ele e tal? Olha, pastor, ele tá no semi-aberto, mas ele é uma bênção, sabe? Não sei o que eu falei: peraí, o cara tá no semi-aberto, é bênção? Qual foi o artigo que ele foi enquadrado? Assalto armado e tráfico de drogas. Eu fiz: irmão, eu disse pra mãe dela, irmão, não tem condições desse cara ser uma bênção. O homem que é uma bênção, ele tá orando, ele tá buscando, ele não tá andando com gente de facção, ele não tá armado, ele não tá traficando, ele não tá assaltando ninguém, ele não é uma bênção, ele é uma maldição, irmã. E eu falei, ela insistiu com esse cara, viveu com esse cara, apanhou desse cara. Encontrei ela na rua, tava mostrando o nariz dela.
O nariz dela foi quebrado de um soco que esse cara deu no nariz dela. Ou seja, ela tem um rosto deformado hoje por um soco que ela tomou desse cara. Porque ela foi contra o que eu falei. Ela deixou a companhia dos sábios, dos homens de Deus que estavam aconselhando ela, da igreja, do conselho da igreja, para ir no conselho da mãe. Disse, não pode ir que vai dar certo. E nem ela nem a mãe permaneceram no caminho. Interessante que o tempo que ela teve ali foram 3 relacionamentos. 3 homens que bateram nela, 3 homens que traíram ela e 3 homens envolvidos com crime. Eu disse, meu Deus, como é que é um negócio desse? Sabe, então, vocês que estão em casa, vocês que estão nos acompanhando, hoje o programa está falando muito forte sobre relacionamento. O programa inteiro, a reflexão do início, o socorro vem do alto e a palavra aqui no final nos profetas da última hora. Só sobre relacionamento. Entenda, com quem você se relaciona vai dizer o tipo de fruto que você vai colher. Ou seja, os teus relacionamentos abrigam tuas colheitas. Ah, pastor, mas é família, é parente. Não, família é o marido, a esposa e os filhos. O resto é parente. E se tem parente que está errado, você não tem que se envolver nisso. Tinha um irmão aqui na igreja, ele chegou atrasado. Ele faltou 2 cultos. E no outro ele chegou atrasado. Aí eu falei, por que, irmão, que aconteceu isso? Ele, não, pastor, é porque estava tendo uma briga lá. Meus irmãos se atracaram. E aí um foi pra cima do outro, ameaçou outro de morte. Eu entrei no meio. Aí eu tomei um soco e foi assim, assim, assado. Eu fiz, peraí, irmão, peraí. O senhor é da polícia? Ele fez, não. Eu fiz, então o senhor não tem nada a ver com isso, irmão. O senhor é crente. Como um crente, o senhor tem que se afastar disso. O senhor ia fazer o quê? Entrar no meio de uma briga dessa? Mas eu entrei, pastor. Aí ele veio pra cima, ameaçou meu filho, minha mulher, não sei o que. Eu fiz, irmão, o senhor tem que sair dali, irmão. Mas pastor, é família. Eu fiz, não, família é o senhor, sua esposa e seus filhos. Isso não é família, isso é parente. Se esse povo não quer servir a Deus, suma daí. Mas o irmão, enfim, insistiu e hoje não está mais na fé, né? Então a gente vai colhendo essas coisas na vida da gente e não é possível que a cada ano, 2020, 21, 22, 23, 24, 25, você não consegue entender que tudo que você colhe na sua vida depende das pessoas com quem você anda. Deixa eu te dar um exemplo. 2024 passou. O que foi que você colheu em 2024? Para olhar, de bom e de ruim. Quando você colheu algo de bom, você estava com quem? Você estava com gente de Deus, por exemplo. Quando você colheu algo de ruim, você estava com quem? Para pensar. Quando você não conhecia Jesus, como é que era a tua vida? Quando você conheceu, como é que foi a tua vida? Quando você foi abençoado, abençoada, quem foi que te abençoou? Pessoas de Deus. Como é que uma pessoa do mundo vai te abençoar? Uma vez chegou um irmão para mim e falou, olha pastor, estou muito triste, decepcionado com os irmãos da igreja. Eu fiz, por quê? Porque eu passei uma dificuldade e quem me abençoou foram os amigos do mundo. E a igreja não me abençoou. Eu fiz, e foi mesmo? Como é que é isso? Como é que gente do mundo te abençoou? Eles te abençoaram? Eles deram a palavra, eles te conduziram a Deus? Não, eles me deram dinheiro. Eu fiz, não, irmão, nem sempre dar dinheiro é bênção. Porque se tudo que você fizer de errado na sua vida e adquirir dívida e a igreja pagar, você nunca vai aprender. Então eu vou te dizer uma coisa, a igreja te abençoou, não te dando dinheiro para você aprender a não fazer dívida, e teus amigos que são do mundo só fizeram isso porque é errado, aí te deram dinheiro. Quem é que gosta de ouvir isso? Quem é que gosta de ouvir a verdade? Então eu trago essa palavra aqui, um conselho de sabedoria para a tua vida. Olha o que você está colhendo. Esse exemplo que eu dei do rapaz da nossa igreja é o maior exemplo que tem. Essa semana chegou o áudio para mim, pastor, o irmão fulano foi preso. Está lá no Roger. E dá uma tristeza profunda. Por quê? Você tem um jovem ali que está no altar ali. Você vendo Deus fazendo a obra. Eu já tinha conversado com os irmãos. Eu disse, olha, vamos consagrar ele, vamos separar ele para ser obreiro. É diligente com a obra, entregue a obra. Foi só se afastar de pessoas boas que colheu o que era mal. Eu só me lembro o missionário do Rei Joás. O Rei Joás, enquanto andou com o sumo sacerdote Joiada, estava lado a lado, foi só a bênção no reinado de Joás. Quando Joiada morre, Joás se acompanha dos insensatos, dos tolos, e só foi desgraça, e ele teve um fim terrível. E a Bíblia, se você for ler a Bíblia inteira, você vai ver, quando alguém se relacionou com pessoas de Deus, recebeu bênção. Quando alguém se relacionou com pessoas do mal, recebeu maldição. Ou seja, teus relacionamentos abrigam tuas colheitas.
estejam com pessoas que levam você para Deus. Estejam com pessoas que levam você a buscar a Deus, temer a Deus. Sabe? Na minha época, para encerrar aqui, para o final, que eu cheguei na igreja jovem, naquela época as meninas tudo querendo namorar, se relacionar. E eu nunca quis namorar com nenhuma, porque eu via assim, eu não via nenhum compromisso daquelas meninas com Deus e tal. E quando eu conheci a missionariedade, e, enfim, namorei com ela, em nenhum momento ela nunca disse: olha, não vai pra igreja hoje, vamos pro shopping. Olha, não vai pra igreja hoje, vamos pra praia. Olha, não vai pra igreja hoje, vamos fazer isso. Olha, não vai pra igreja hoje. Nunca incentivo, vai pra igreja, vai orar, tá precisando orar. Às vezes quando eu tô estressado em casa, ela diz: vai orar, vai subir um monte. Quando você vai orar, você volta melhor. E eu vejo homens que estão casados com mulheres e dizem: ei, vamos pro shopping, negócio de igreja direto. Vamos pra casa de manhã. Lá vai ter bebida, mas a gente fica no cantinho da gente sem beber. O que é que tem? Lá tem meu cunhado que é drogado, marginal, maconheiro, assaltante, estuprador, assassino. É o Satanás, ele vai estar lá. Mas a gente fica só no canto da gente. Ele vai estar bebendo, fumando, matando e prostituindo lá. Mas a gente fica dizendo aleluia na mesa da gente. Em vez de botar bebida, botar água. Quantas esposas, quantos amigos eu tive assim? Como esses varões terminaram? Desviados. Eu tinha um amigo que eu achava que ele ia ser pastor. Eu dizia: varão, tu vai ser pastor. Eu dizia pra ele, pelo zelo que ele tinha com a obra. Ele casou com uma mulher que não era de Deus. Estava dentro da igreja, mas não era de Deus. Hoje ele está desviado. Eu vi ele lá na foto no São João do Campina Grande. E a mãe dele disse: a pior coisa que ele fez foi casar com essa mulher. O que é que ele colhe hoje? Problema. Então Deus está falando contigo nessa noite. Deus está abençoando a tua vida por meio da palavra. E se você é homem de Deus, mulher de Deus, você vai entender a voz de Deus. E você vai se apartar das pessoas que você tem andado. E vai procurar as pessoas de Deus. E você, meu filho, se estiver aí no presídio me ouvindo, ore a Deus, se converta aí dentro, se arrependa dos crimes que você praticou. E se você sair daí, volte e procure o evangelista João, que na mão dele, na oração dele, tem uma bênção para a sua vida. E é isso que eu tenho para deixar para vocês. Essa é a palavra que eu tinha para trazer para vocês. Espero que essa programação hoje fale muito forte com você, com a sua vida, tudo que foi ministrado aqui através do pastor Josué, da missionariedade. E que os irmãos aí do RBT Plus aí também façam a sua parte aí na internet, instruindo, aconselhando, edificando a vida do povo de Deus, tá bom? E para você que chegou depois, esse aqui é o programa A Última Chamada, exibido toda quinta-feira aqui na 100.5, tá bom? Então quinta-feira que vem, se assim Deus permitir, a gente vai estar aqui. Mas se você perdeu o programa e estava gostando, não fique preocupado, porque está sendo gravado. Vai ser postado no YouTube o programa. Você vai poder acessar o nosso canal e vai ter lá a programação inteira e outras tantas para você acompanhar e aprender, tá? Gente do Brasil inteiro está ouvindo, está aprendendo. E você também vai poder estar aprendendo, ouvindo e crescendo, tá bom? É um prazer estar aqui. Quero agradecer a você que ficou até essa hora. E lembrando que nosso programa não tem comercial, não tem patrocínio. A gente paga o nosso horário aqui com a oferta dos ouvintes. Então, se você foi abençoado, abençoe de volta, enviando sua oferta, abençoando essa programação, tá bom? Nosso WhatsApp é 83, DDD da Paraíba, 839-9105-6834. 839-9105-6834. Ele é o WhatsApp do programa, ele é a chave Pix. Você que usa o Pix pode enviar sua oferta. Você que não usa, fala com a gente, que a gente vai te mostrar uma maneira pela qual você pode ofertar, e você vai estar nos ajudando a manter o programa no ar e a alcançar mais pessoas através da rádio, do site e da internet, e vai estar sendo coberto de oração, né? Como todos os nossos ouvintes que são ofertantes são cobertos de oração por toda a nossa igreja, nosso ministério, nosso pequeno ministério, e nós oramos pela vida de vocês, tá bom? Então se torne ofertante. Quero agradecer você que ofertou, você que não fez sua oferta, faça, tá bom? E que Deus abençoe vocês de maneira extraordinária. Se inscreva no nosso canal do YouTube para acompanhar, né? Tem gente dizendo aí: pastor, qual o canal? O senhor nem falou. É o RBT Plus. R de rato, B de bola e T de tatu. RBT Plus. Primeira opção, se inscreve, ativa o sininho. Peço a vocês, gente, quem assistiu o vídeo, deixa o like. Deixa o like aí no vídeo. Porque o vídeo tá lá com 300, 400 exibições, aí tem 50 likes. Deixa o like no vídeo para que chegue para mais pessoas e comenta lá. Ajuda essa irmã aí, ela tá precisando da tua ajuda, tá bom? Pessoal, no mais é isso aí. A gente vai ficando por aqui, se assim Deus permitir. Eu e a missionária Dalit estaremos aqui de volta quinta-feira que vem, abençoando a tua vida. E até o evangelista João, né, que o pessoal tá sentindo falta. Quinta-feira que vem, se assim Deus permitir, a gente vai estar aqui, o trio, né, ministrando e abençoando a tua vida, tá bom? Um grande abraço, fique com Deus, fui.